Olá, tudo bem com você? Começando aqui o nosso Hope Hour, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com mais um episódio. Eu já, sem mais delongas, vou apresentar aqui a minha mesa de hoje, olha só. Vou começar pela minha co-apresentadora, não tenho nem roupa pra receber. Regina Mota, seja Tudo muito bom, bem-vinda. Wagner? A gente tava fazendo a conta, nós somos amigos há o quê? 20 anos. Algumas décadas. Ficou É bonito. melhor a gente não Esse negócio de... sei exatamente quando. Já vai ficando meio estranho. Mas ó, a gente já apresentou programa de rádio juntos. Sim. Tivemos isso na nossa história. Muito legal estar aqui. E depois eu vou contar, inclusive, uns detalhes de realmente por que a Regina tá aqui. Não, bom. eu já posso começar. Claro. Regina é mãe adotiva. Então tem muito para contribuir com a nossa pauta de hoje. Mas o interessante, deixa eu já apresentar também a Fernanda. Seja muito bem-vinda, viu, Fernanda? Obrigada, é um prazer. Fernanda é mãe de 6. 6. Adotou inicialmente 4 Isso. e aí depois, mais tarde, adotou mais 2 adolescentes. 2 adoções diferentes. 2 adoções diferentes. Já dá o seu Instagram, porque não é o seu nome, né? É Mãe por Amor. Por amor. É mãe _por amor. @mãe_por amor, já segue, muito interessante. Mas quando eu estava no meu processo de adoção, então é uma coisa assim, isso tem 6 anos por aí, né? Eu não conhecia uma pessoa assim que tinha adotado e eu podia tirar as dúvidas e eu podia, né? Aí eu conheci a Regina. Aí a gente naquela coisa de visitar o abrigo, né? Porque a gente tava no processo de aproximação. Hoje em dia nem fala mais abrigo, tem um outro nome, né? Saica. Saica. E eu falava, Reg, tá acontecendo tal coisa. Eu vou ter que anotar esse site. aqui, porque- A Regina, ela ia me mandando artigo, porque a Regina é uma acadêmica, né? Ela ia me mandando o artigo que ela leu, ela ia dando as impressões dela. Então, foi realmente um grande suporte quando a gente estava no nosso processo de adoção. E é muito legal isso entre os pais adotivos, né? Porque não se fala tanto, acho que tem se falado mais. E aí, quando a gente tá de verdade no processo, a gente quer uma coisa assim mais íntima, né? Alguém que fale com a gente, que comente com a gente. Eu, por exemplo, não seguia nenhum perfil naquela época de adoção Eu e tudo também só mais. comecei com o processo de ler e de descobrir gente falando sobre o assunto. Eu acho que você ajuda-te a validar algumas coisas, né, que você está passando. É muito interessante. Então, é muito legal o trabalho que você Muito. desenvolve, porque dá essa ajuda, né? Talvez a pessoa não tenha alguém como eu tinha a Regina, né? Que eu conheço e passou pela experiência. Agora, vamos lá. Lendo o seu livro. Posso mostrar seu livro? Claro. Olha só, Mãe por Amor, o Instagram, né? E aí já é o que dá nome ao livro, tem a foto da família linda aqui. E aí a Fernanda narra toda a trajetória dela, tem fotos, inclusive, é muito bonito. Aí você diz que o teu sonho de ser mãe começou, como muitas mulheres, né? Ainda muito nova, com 13 anos. Sim. Agora, teu sonho naquela época já era pela adoção? Sim, eu sempre fui, desde criança, muito questionadora. Eu sempre me envolvi com projetos sociais. Então, eu lembro que, assim, com 7 anos de idade, eu já queria entender por que uma criança morava num abrigo e a outra não. Então, eu tinha essas questões na minha cabeça. E por volta ali dos 10, 11, 12, 13 anos, eu comecei a refletir se eu conseguiria ser mãe pela via adotiva. E quando eu comecei a refletir, não foi, será que eu faria isso para salvar uma criança? Foi porque eu convivia com crianças da minha idade, que eram acolhidas, e elas voltavam para o abrigo e eu ia para minha casa. E eu falava assim, mas por quê? E foi quando eu entendi que ser mãe era uma decisão, e ali eu decidi mesmo que eu seria mãe pela via adotiva. Mas eu também queria engravidar, como a maior parte das mulheres, né? E quando eu conheci o meu marido, a gente começou a namorar, foi algo que antes da gente noivar, eu falei para ele, eu vou ser mãe pela via adotiva. Você aceita? Então, era tão... realmente queria que a gente conversou sobre isso desde o noivado. Mas, infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe, né? Deus tem um plano para tudo. Eu não engravidei. Mesmo não tendo nenhum problema. Não tenho nada que me impeça de engravidar.
E por conta da pressão da sociedade, eu bem que esqueci o meu desejo real, que era ser mãe pela via adotiva. Olha só. Então, eu fiquei 11 anos tentando engravidar, presa realmente numa expectativa de terceiros. Parece que eu não seria mulher se eu não engravidasse. Aham. Se eu não gestasse um filho pela via biológica, eu era incompleta. Porque toda hora alguém estava perguntando para mim, né? Cadê o bebê? Quando vem o bebê? Então, eu falo, Fernanda, criei uma prisão de expectativa para mim mesma. E eu sofri absurdamente por causa disso. Então, eu só consegui entender que o meu desejo real era a adoção depois de eu passar por um momento que eu chamo de luto por não poder gerar. Que foi quando eu aceitei que eu não estava engravidando e tudo mais. É interessante porque nas histórias de adoção, eu frequentei grupo de apoio à adoção muito tempo também, né? As histórias são parecidas, mas, assim, a mãe, né, a mulher tinha, e o pai também, né? Tinha o desejo de ser pai biológico, aí não consegue, tenta de tudo, né? Todos os tratamentos possíveis. Foi o nosso caso, por exemplo, lá em casa. E aí você começa a olhar para a possibilidade da adoção e aí se apaixona. Agora você já tinha isso, depois discutiu a ideia e aí voltou a pensar na ideia. Eu, na verdade, não é que eu não... Eu falo que eu esqueci, é que, na verdade, eu me confundi sobre o que era adoção. Assim como a maior parte, embora a adoção era um tema muito normal para mim, porque eu tenho primos adotivos, eu convivia com a adoção desde muito nova, na minha cabeça, a adoção era muito difícil de conseguir adotar uma criança, muito burocrático. E na minha cabeça também, você saía com a criança direto pro psicólogo, sabe? Aquela exigência financeira parece que você precisava ter uma vida. Então, eu me casei com 18 anos. Eu era super nova, né? 18 Muito anos. nova. Eu e o Maurício éramos muito simples. Então, a gente achava que para adotar, a gente teria que ter uma condição financeira muito boa. Que é uma das coisas que eu vejo, né? Quando a gente está ministrando palestra nos cursos preparatórios, muitas famílias acham isso. E é uma informação até interessante, é que a maior parte das famílias que adotam no Brasil não são classe A e B. São classe C e D. Então, não são ricos que adotam no Brasil. A grande maioria vem das classes mais humildes. Mas esse teu esquecimento, porque eu conversei com ela antes, né? E tava falando para ela que como adolescente também eu tinha essa questão do... Eu vou ter um filho biológico e eu vou adotar pelo menos né? Era a ideia. Mas eu também esqueci desse plano. Na verdade, depois eu não tenho o histórico de não conseguir engravidar, né? O meu histórico é de não querer engravidar muito tempo, né? E hoje é mais comum isso. Muitas mulheres estão tomando essa decisão. Eu demorei muito a querer ser mãe. Eu já tinha decidido que eu não ia ser. Eu tinha esquecido esse plano da adolescência, né? Mas aí quando eu decidi, eu engravidei, perdi. E aí eu lembro do meu marido falar, vamos tentar de novo. Eu falei assim, não, vamos direto para o segundo modelo, né? Que ele já sabia que eu tinha essa cabeça, né? De um biológico e um... Aí a gente voltou na nossa adolescência, que a gente se conheceu adolescente, né? E apesar de que eu não casei nova como a Fernanda, eu casei só com 29. Então, assim, eu acho que a sociedade tem algumas cobranças que te fazem esquecer um pouquinho dos teus próprios princípios em alguns momentos. É né? muito cruel a infertilidade para a mulher. Desde sempre, né? Quando a gente olha na Bíblia, como que era uma maldição. E quase sempre uma maldição mais para a mulher do que para o homem, embora para os dois, né? Mas... E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente ainda vê, até um dado, que eu acho que a gente vai discutir mais sobre isso, tem aumentado muito o número de devoluções no pós-adoção, né? E uma das coisas que estão atreladas a essas devoluções são famílias que não viveram um luto por não poder gerar. Então, acabam optando pela adoção como um plano B. A adoção, ela não é um plano B. Ela é uma via de parentalidade. Se você vai optar depois que você passou pelos tratamentos e tudo mais, mas precisa ser uma coisa que está resolvida dentro de você, e aí você vai e decide adotar. O que a gente ainda vê é muita gente assim, você não conseguiu engravidar? Adota. Não, adoção não é para todo mundo. Mas você não acha que tem
uma questão aí da sociedade de consumo também? Eu não gostei desse produto, Tem. então... A devolução é muito cruel tem várias isso. questões. Tem várias questões. Mas quando a gente pega para analisar os candidatos, a gente vê que geralmente Tem esse outro lado são por motivações erradas. Então, são famílias que adotaram para salvar uma criança, para dar um futuro melhor. Que é um dos preconceitos que eu só descobri depois que eu adotei. Eu li em algum lugar que essa coisa das pessoas virem e falarem pra mim, pra vocês, nossa, que bonito isso que você fez. Eu não sei se eu... Aí Tem um lugar eu garantido no céu. entendi que isso é uma forma de preconceito. É. Eu nunca tinha pensado nisso. É porque eu também entendo que quando você quer fazer uma caridade, e é muito bonito querer fazer uma caridade, não é essa a via. Então você não vai pegar essa criança que você quer ajudar por caridade e vai trazer para dentro da sua Não, casa. é uma Esse questão tema família, caridade, ele né? é muito complexo, né? Porque a gente, às vezes, eu luto para tirá-lo, né? A adoção não é caridade. Mas aí quando a gente olha, por exemplo, as pessoas que vêm do catolicismo, caridade tem um outro conceito. Ser mãe e pai pela via biológica, para eles também é caridade. Só que a gente sempre explica que para a sociedade não é isso. Para a sociedade é um ato de benevolência. É que tem traduções da Bíblia em que amor é traduzido como caridade, né? É verdade. Nesse Isso. sentido, faria... Mas a gente Queria- precisa olhar a palavra com o significado que ela tem a nível geral. Então, quando a gente pensa em caridade para a sociedade, é benevolência, é um ato de bondade. Tá, a gente adotar uma criança é um ato de bondade? É um ato de bondade. Ok? Mas não é só um ato de Da bondade. mesma forma que pode ser um ato de egoísmo. Também. Na verdade, é muito mais. É isso que a gente vê. É muito mais. Porque a gente está adotando, principalmente quem não conseguiu gerar, a gente está adotando para suprir a necessidade Exatamente. de ter um filho. É. Então, realmente, é um ato de egoísmo. Então, quando a gente vê o que é ser pai, o que é ser mãe, não é ser adotivo, é ser pai e ser mãe. É complexo. É lidar com o bom e com o ruim. A gente tava... Esse programa começou muito antes de vocês chegarem, tá? A gente tava aqui conversando, né? Horrores. Mas eu tava comentando, né? A gente ouve muitas coisas, até por uma falta de informação realmente que as pessoas têm da parentalidade pela via da adoção. E aí, uma coisa que eu ouvia muito, a Regina comentou, também ouviu, né? Você deve ter ouvido, nossa, vocês são incríveis, o que vocês estão dando para essas crianças? Então, eu, para não dar, né, um vral entendia que a pessoa também estava tendo um bom espírito em falar isso pra gente, né? Sim. Falava, olha, que bom, mas na verdade, assim... Eles realmente precisavam de pais, mas a gente precisava de filhos. Sim. Então foi um encontro. Eu sempre tenho essa resposta. Exatamente. Boa. Porque eu acho que é isso, entendeu? Era uma necessidade mútua. Inclusive, falando sobre esse aspecto da devolução, espero que não seja muito polêmico o que eu vou dizer, mas eu acho que acontece muito essa devolução porque os pais começam a ver dificuldades na educação desses filhos. Sim. E aí eles falam... As dificuldades que, inclusive, eles teriam com os filhos biológicos. Só que quando essa é a minha polêmica. Só que quando é biológico, a pessoa não vai devolver. Exato. Porque A pessoa ela fala, não não, pode. veio de mim, deixa eu até esconder esses defeitos Muitos aqui. seguidores falam, não devolve porque não pode. Tá vendo? Pais e mães biológicos. Pior que pode, né? Mas sabe qual é o problema? Mas aí a gente voltando lá para os termos, caridade, salvar. Quando você está fazendo uma caridade para alguém, você espera um retorno. Gratidão. Você pode até não esperar que essa pessoa, Não, sei às lá... vezes o retorno até de Deus, né? Sei lá, mas você acha que Vai vai ter ter um benefício pra você. Isso é uma porque coisa. Você foi... E isso é uma coisa do nosso subconsciente. Não necessariamente a pessoa tem que virar pra você e falar obrigado, mas você não espera ajudar alguém e essa pessoa, por exemplo, olhar pra tua cara e falar: você não é meu pai, você não é minha mãe, eu te odeio. Você não espera isso. Quando você vai salvar um adolescente, o que é na sua cabeça um salvar? Você tá tirando ele de uma situação horrorosa, vai dar um futuro pra ele. Mas esse adolescente pode chegar na sua casa e não querer o futuro. Como você vai lidar com isso? Então, quando a gente adota porque a gente quer ser pai e mãe, a gente vai lidar com as coisas legais e com as coisas difíceis. Da mesma forma que a gente lidaria com a questão biológica. Que, na verdade, é real de todos os relacionamentos. E é Sim. por isso que tantos casamentos acabam. Sim. Na hora que tem o problema, aí eu troco É. o problema. Eu vou para outra pessoa. Então, volta na sociedade de consumo. Isso aqui já não tá me agradando mais, então eu posso trocar. Essa coisa muito descartável Também. é péssima, né, para
para o relacionamento humano. Porque não pode ser descartável. Claro, nunca é A descartável. pessoa não é descartável. Eu fico levando a minha memória, porque eu um dia fui essa pessoa com zero informação sobre adoção. E eu fico pensando se alguém está acompanhando a gente também, né? E estava nessa minha fase, talvez ouvir uma frase como essa que você disse, né? Você não é meu pai, eu te odeio e tal. Eu já ouvi várias histórias de filhos biológicos que não dizem você não é meu pai, mas dizem eu não queria que você fosse meu pai, eu te odeio, né? Só que como tem o vínculo de sangue, aí, não, tá bom, pode falar o que quiser e tá tudo bem. Mas na adoção eu jamais conseguiria ouvir isso do meu filho. Mas quem tá na situação não tem esse tipo de percepção, né? Mas uma coisa até que foi um dos motivos que a gente quis trazer a nossa história para um livro, para alcançar ainda mais pessoas. As redes sociais que então, expõem. Hoje eu tenho uma família linda, 6 filhos incríveis, 100% vinculados, mas foram 6 filhos que chegaram como verdadeiros estranhos na minha casa. Estranhos. E estranhos que no início talvez você não goste. E no caso, não goste de na você. primeira vez, 4 ao mesmo tempo, né? Não um estranho. Exatamente. Então, a gente também precisa desromantizar um pouquinho a adoção e entender por que tem que querer. Por que eu falo que a adoção não é para todo mundo? Você tem que decidir por isso, porque antes de você se tornar pai e mãe, você tem que se tornar, primeiro, conhecido. Depois você tem que criar uma amizade. E aí o amor vai nascendo. Ele vem aos poucos. Eu tenho uma cena recente que eu conto, e é muito chocante, é muito engraçado. Eu adotei o Emanuel com 17 anos. O Manu, nossa aproximação durou 15 dias. Rapidíssimo. Porque era bem assim nessa época de Natal, então ia até as férias do judiciário. Manu veio do Pernambuco, outra cultura, um garoto totalmente estranho para mim e eu, uma mãe totalmente estranha para ele. Com poucos meses que ele estava na nossa casa, eu tive uma gripe muito forte e resolvi dormir no sofá, porque eu me senti mais confortável. Manu não viu que eu estava dormindo no sofá. Um dia ele acordou de manhã, eu às vezes deixo a coberta no sofá, ele achou que era a coberta e foi sentar no sofá. Eu levei um susto na hora que eu vi um homem de 17 anos sentando em cima de mim, quase. E ele ficou roxo, vermelho, ele não sabia a reação dele. Aí você fala assim, nossa, não, é um jovem e uma mulher que não se conhecem, que estavam se conhecendo. Então, quando a gente desromantiza tudo isso, a gente entende que é aos poucos. Então, hoje eu tenho vínculo, mas quando chegou eu não tinha. E aí entra. Quando você passa pelo eu não gosto de você, eu te odeio, depois do vínculo, não precisa ser o vínculo de sangue, o vínculo nosso, de família. Vínculo é vínculo. Mudou. Mas antes não tem vínculo. Então, você ouvir de uma criança que não veio de você, que você tá ali tentando, se esforçando para criar uma família, que ela quer ir embora, é muito difícil. Você tem que querer muito isso para suportar isso. A nossa filha, adotada com 9 anos, ela disse 1 ano e 3 meses. Ela dizia de 2, no início 5 vezes na semana. Você não é minha mãe, eu não vou ficar aqui, me leve embora, eu quero ir pro abrigo, eu não gosto de você, eu não gosto de você. Era frequente. E eu tive que ouvir 1 ano e 3 meses. E eu me recordo com a Flávia, porque a gente acabou levando a Flávia para fazer terapia, várias questões. E uma vez eu estava muito chateada, a psicóloga dela me chamou e falou assim, mãe, a Flávia quer te falar um negócio, mas ela não tem coragem. Então colocou eu e a Flávia numa mesa e falou para mim, a Flávia quer ficar 1 semana sem falar com você. Fazia 1 ano que a Flávia estava comigo, na minha casa. Eu vou ser muito honesta com você, eu quase voei e dei um tabefe na orelha da psicóloga. Eu perdi. Pensei que era na filha. Não, eu perdi totalmente. Sabe, a Miss, ela ficou tão preocupada, depois ela ligava pro Maurício desesperada várias vezes, porque eu acho que eu devo ter feito um papelão que eu não me recordo. E aí o cérebro olhei, até apagou isso. Eu entrou em modelo guerra. Cara, eu falei pra ela assim, você tá louca? Eu tô tentando, me esforçando, sem menor condição financeira de pagar a terapia pra ela vir aqui, pra gente tentar se vincular. E você fala pra mim, ficar 1 semana sem falar com a minha filha? E ela falou uma frase que pra mim foi importantíssima. Ela falou assim, e se essa for a sua filha? E se ela nunca mudar? Será que você não tá aqui esperando que ela seja a filha que você sonhou, que você criou? E se essa for a sua filha? E se ela nunca te amar?
O que você vai fazer com isso, Fernanda? Aí eu lembro que eu fiquei muito irritada, peguei a mão da Flávia, fui embora, entrei no carro e eu fiquei uma semana sem falar com a Flávia. Aí você... Porque aí a Fernanda infantil veio, né? A infantilidade. A criança interior tomou conta. Mas, gente, aquela frase dela foi muito importante, porque... Te fez pensar. Muito, muito. Eu acho que ali eu entendi maternidade. Ali eu entendi o que seria ser mãe. Porque realmente eu não tinha nenhuma garantia que a Flávia ia me amar. Posso falar? Eu acho que você falou, a adoção não é pra todos. Eu acho que a maternidade não é pra todos. Né? Não é. Maternidade. Não é. Porque eu lembro de pensar isso. Não, porque quando... das falas das pessoas, né? Porque quando você é mãe biológica, aí você tem... Falei, cara, se fosse assim, não tinha mãe ruim, não tinha filho abandonado, né? Então, o lance é que criar filhos por qualquer das vias não é uma coisa que todos estão preparados e talvez que queiram, né? Talvez aquilo volta no que você falou da pressão social e tal. Exatamente. E aí a adoção a gente tem eu falo que assim, eu uso justamente essa frase que maternidade, paternidade não é para todo mundo, mas a via biológica ela traz um bônus, que os nossos filhos eles não chegam inteiros, eles chegam em pedaços. Principalmente quando a gente fala da adoção tardia de crianças mais velhas, eles vêm com uma história que impactou profundamente o jeito de pensar, o cérebro deles e tudo mais. Então, a gente se torna pais desses filhos, mas tem uma história. E a gente vai lidar com essa história. E quando você adota esse filho, você adotou essa história desse filho, né? E isso é uma coisa que tem que estar muito presente. Não é como nasceu um bebê que veio de dentro de você e aí você conhece tudo, fez todos os exames, se preparou para o que viria, para o que não viria. E mesmo assim tem coisas desconhecidas, né? A gente, na teoria, sabe que tem trauma, né? Então, todo mundo fala assim, sofreu trauma. Mas vou trazer para você um exemplo que eu vivi. E aí já foi na minha segunda adoção, eu já era uma pessoa relativamente experiente, já estava trabalhando com o tema, pesquisando o tema há 4 anos, e mesmo assim fiquei totalmente perdida. Nós adotamos a Nath. A Nath veio de uma história muito complexa, nós sabíamos disso, mas nós tivemos uma adaptação linda com a Nath. Foi 1 ano de paz e amor. Ela não dava um trabalho. Sabe aquela menina que fala só sim, 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 sim? Entrou na faculdade, trabalhadora, menina exemplar. Quando deu mais ou menos 1 ano que a Nath estava em casa, sem querer eu descobri que a Nath estava num momento meio complicado. Ela não estava conseguindo lidar com ela. Só que eu não entendi o que estava acontecendo. Em resumo, Nath teve uma dissociação da realidade, já fazia alguns meses, e ela estava morando dentro da nossa casa, com a gente, sendo uma boa filha, mas por trás, tudo que a gente falava, ou a forma como a gente fazia, dentro do cérebro dela, era uma violência da mesma forma que ela tinha sofrido na infância. Uau, o que é isso? O que isso gerou? Gerou que a Natália, por medo do abandono, porque ela não queria ser abandonada, e não era sobre a gente, e toda uma questão psíquica, começou a falar fora de casa que ela sofria maus tratos dentro de casa. Nossa, que complicado. E dentro de casa, sim, mãe, te amo, te adoro. E quando a gente descobriu isso, foi uma situação muito difícil, porque nós tínhamos mais 4 filhos, né? E aí você entra em desespero, né? E a primeiro momento você acha que a criança está fazendo porque ela te odeia. E aí, graças a Deus, eu já tinha uma experiência, a gente sentou com ela, conversou. E eu comecei a perceber que a Natália não tinha ideia do que ela estava fazendo. Então, ela trazia... Eu peguei algumas situações que ela tinha dito e falava assim, você lembra desse dia? Você falou que aconteceu isso, mas não foi assim. E eu e meu marido. Filha, aconteceu isso, foi desse jeito. Não, foi do outro. Não. E aí você falava 300 vezes e ela não vinha com agressividade para falar que foi do outro. Você olhava no olho dela... Sabe, assim, um olho tranquilo. Então, ela acreditava piamente naquilo. E aí foi quando a gente entendeu, e isso não foi fácil pra gente, que era uma questão psíquica. Então, a gente se protegeu da forma que tem que ser feito, né? Entramos em contato com o pessoal do abrigo, entramos em contato com o conselho tutelar, nem tinha chego em conselho. Descobrimos que isso já era uma realidade da nossa filha, que ela já tinha feito isso outras vezes. Nos protegemos, deixamos todo mundo nos acompanhar, ver de perto, porque, afinal de contas, se fosse virar uma denúncia, a gente ia ter que provar que era... E aí foi a coisa mais difícil, foi ter que contar para os nossos 4 filhos o que estava acontecendo. Nessa época que você estava com 5.
E aí a gente teve que contar e foi muito legal. Foi muito legal. Foi doído pra eles, mas foi muito legal. Porque eu lembro que ela começou a falar as coisas e eu falei assim, meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa? Você mesma começou a duvidar. Eu comecei a ficar desesperada. E aí a gente conversava e falava assim, a mãe faz isso, a mãe fala assim, a mãe fez isso, a mãe fez isso, eu te desrespeitei, eu faço isso, né? Eu e o Maurício. E as crianças, mãe, pelo amor de Deus, isso não acontece aqui em casa, não sei o quê. E aí eu falei assim, e eles desesperados, por quê, mãe? Eu falei assim, filhos, eu tenho que falar pra vocês. A gente corre risco de responder por maus tratos. Na hora que eu falei isso, meu menino, que foi adotado com 6 anos, ele pôs as 2 mãos assim, na parede, e ele falou, não. E ele reviveu toda a história dele. Então, você imagina esse contexto, tudo. Eu nervosa, Maurício nervoso. E aí, a gente teve que tomar uma decisão muito difícil na época. De colocar a cabeça no lugar, respirar fundo e olhar para nossa filha não como uma agressora contra nós, mas como uma menina que estava sofrendo absurdamente. Demos alguns dias, fomos ao psiquiatra. E por que eu tô contando isso? Para te mostrar o impacto do trauma. Nath tinha suspeita de várias doenças psíquicas. Esquizofrenia, borderline, bipolaridade. O diagnóstico final, e muito bem investigado, foi trauma. Ela não é esquizofrênica, não tem borderline, não tem bipolaridade. Mas o trauma impactou tanto na vida dela que ela lida com isso até hoje. Hoje ela está em tratamento, está se recuperando cada vez mais. Mas é para mostrar que não é só bonito. Você não sabe, você pode viver a mesma realidade que eu vivi. Uhum. E o que faz você permanecer com esse filho? A sua escolha, a sua decisão. Porque eu até conto isso no livro que, quando aconteceu, eu senti vontade de deixar a Natália embora. Muito. Ela já tinha 18 anos, foi muito grave, eu estava exausta, eu estava cansada. E um dia eu olhei para mim no espelho e eu perguntei para mim mesma. Eu falei assim, você não é a mãe da Nath? Ué, você vai abandonar sua filha? Então, a adoção, ela não é para todos, porque é para quem quer viver. Significa que todo filho vem com uma história complexa? Não. Uhum. Mas você não consegue escolher que não virá. Não tem como. Por mais que você preencha a sua fichinha lá, cheio de limitações, não quero isso, não quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo, cada ser é único, reage de uma forma única. Eu acho estranha a listinha. Eu lembro, por exemplo, que eles começaram raça, aí qualquer. Aí, filho de Incesto. Não, de drogados, né? Ah, Ah, sim. drogatitos. Aí a gente falou. Aí eu pensei, né, na minha história. Na minha família, eu tinha tido o contato com a pessoa usuária. Né? Dentro da minha casa, os filhos eram biológicos. Você sabe se o seu filho... meus pais nunca usaram droga, mas o meu irmão usou durante muitos anos. Então, assim, essa garantia não existe para nenhum tipo de filho. Não existe. É uma coisa que a gente... É muita viagem, né? Achar o romantismo tem que ser desvendado para os dois lados, para o filho biológico e o adotivo. E é legal você trazer essa informação também, que isso é um dos problemas para quem escolhe um bebê, um recém-nascido. Então, quando a gente vai ver as fichas das famílias que escolheram recém-nascido, geralmente coloca lá que não aceita transtorno no neurodesenvolvimento. É muito comum. Só que você vai diagnosticar um transtorno lá na frente, né? Sim. O autismo, provavelmente, você vai conseguir fechar um diagnóstico com 3 aninhos, né? E aí depende. Quando consegue. E isso estou falando para uma família atenta, né? E aí também tem a questão, ficou um pouquinho no abrigo, aí já vai ter um atraso normal, cognitivo, porque não foi estimulado e tudo mais. Então, tem várias questões que a gente vê. E é isso que eu falo. A questão da devolução, a questão da adoção, é a motivação. Por que você quer isso? Porque eu acho você que a gente ia ser legal você ir no teu começo. Conta o que você contou aqui dos 4 primeiros. Essa motivação dos 4
E a Como gente que tem chegou nisso? E a gente tem um pedido da produção que chegou aqui pra saber como terminou essa semana de silêncio entre você e a sua filha, porque... Boa, boa. Olha, essa semana de silêncio, a gente sempre, todas as nossas crises, a gente sempre terminava com uma conversa. Aham. E uma conversa muito difícil, onde geralmente eu chorava, a Flávia não. Mas você olhava aquele olhar de dor. E foi fundamental nesse momento, pra mim, a terapia. Então, eu lembro que quem me ajudou foi a minha psicóloga. Uhum. Ela trouxe de novo essa frase pra mim e juntas nós começamos a pensar. E eu não vou falar pra você que eu achei legal ela talvez não mudar, mas eu comecei a tentar aceitar. E aí, quando a gente fala tentar aceitar, é um processo É. que leva meses, anos. Uhum. E realmente ainda demorou vários meses. Mas que bom que deu certo. Deu certo. Você fala no livro que nenhuma história de adoção, nunca uma história de adoção é um conto de fadas. Nunca, é forte, né? Mas vamos lá, essa pergunta da Regina. Como é que foi essa primeira adoção? Os 4 primeiros? Eu estava numa fase onde eu tinha acabado de viver o luto, como eu comentei com vocês. Eu estava fazendo doutorado. E eu não estava com vontade de adotar naquele momento, porque eu queria fazer um pós-doc. Então, eu estava muito bem profissionalmente. Mas, como eu acreditava que demorava, entrei, coloquei no Google os documentos para adotar. E eu fui direcionada para um site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o Adote um Boa Noite. Eu sou curiosa, comecei a ver o site, achei super esquisito, foto de criança. E dizia lá que essas crianças estavam disponíveis para adoção. Nossa. E aí eu peguei e até achei que tinha alguma coisa errada, né? Eu confirmei TJ, não, tô fazendo, tá tudo certo. E eu comecei a ver as fotos, eu comecei a sentir um amor, uma coisa estranha. Até que na penúltima foto, eu vi a foto dos nossos 4 filhos. E de uma forma muito doida, que eu não consigo descrever para vocês. Eu tive certeza que eles eram os nossos filhos. É Te mesmo? entendo plenamente, porque a primeira vez que eu encontrei meu filho, eu tive uma paz, assim. Porque eu tava assim, não, por quê? E aí, quando eu fui e encontrei, é por isso, é porque ele é meu filho. É uma coisa, eu acho que Deus põe no coração. Nem sempre acontece. Muitas famílias até se frustram porque não sentem esse insight quando conhecem. Vou contar rapidamente aqui a minha história. Quando a gente recebeu uma ligação, né? Aquela ligação que a gente espera uma vida toda. A gente esperou... Foi 1 ano pra gente entrar na lista e depois 7 anos para as crianças chegarem, né? E era numa sexta-feira à noite. Aí a gente... Tá, então a gente pode ir amanhã? Não, amanhã não abre, é só na segunda. Dá uma ansiedade, né? Maldade ligar na sexta. Cara, a gente ligou pros nossos pais, assim, aí eles vieram no sábado, veio uma família, no domingo veio outra, pra ajudar a gente, né, naquela ansiedade, assim. Segunda-feira de manhã a gente tava lá. Foi muito caótico, assim, porque a equipe tirou os 2 da casa que eles viviam e colocaram numa casa neutra. E aí eles ficaram muito assustados de saírem da casa onde eles viviam. Então, quando eles viram a gente, não foi aquela coisa linda. Foi choro. A Sofia chorou. O Miguel era um bebezinho, né? Então, ele veio no colo e tudo bem. Mas a Sofia chorava sem parar, assim. A gente não conseguiu ter um contato com ela. Aí, levaram pra casa de volta e levaram a gente pra lá. Aí a Sofia tava mais calma, a cuidadora lá tava dando uma banana com aveia pra ela. Aí minha esposa começou a dar a banana com aveia pra ela e tal. E foi. Primeiro dia. No segundo dia, a gente forrou um edredom no chão, assim, todo mundo lá pintando, brincando, e eu saí pra tirar uma foto dos 3, a Nani com os 2. Eu tirei a foto, eu olhei e falei, que galera é essa? O que tá rolando aqui? Que é isso? Eu não tô entendendo. Me deu uma confusão muito grande. Eu senti isso com o Manu. Foi. Com o Manu. Então, ainda nos 4, né, também. A gente conheceu as crianças, não foi fácil chegar até os nossos filhos. Foi bem difícil, nós ficamos vários meses tentando. Porque você imagina, do nada, uma pessoa liga que quer adotar os 4. Né? Aí eu tinha 32 anos. E o Estado gosta, né? Quando filhos biológicos são adotados juntos. Mas é muito raro, né? Mas existe um cuidado muito grande. E eu acho que a Vara, né, que era responsável pelos nossos filhos, fez um trabalho excelente na época. Porque eu poderia ser uma das emocionadas atrás, né? Aham. Então a gente teve um pouco de dificuldade. Ela fala as emoções. Tipo, é só o emocional, eu vou começar a usar essa É muito boa.
Aí a gente conseguiu conhecê-los e quando eu conheci, eu fiquei extremamente assustada. Porque eu acho que eu só entendi que eu seria mãe de 4 filhos no dia que eu os vi. A gente teve uma cena muito linda, né? Que não foi combinado, eu acho que é por isso que ela ficou tão bonita, onde a psicóloga gravou o nosso primeiro encontro. Então, ele ficou eu e o Maurício, abriu a porta e as crianças vieram ao nosso encontro. Na hora que eu vi aquelas 4 crianças, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Como que eu vou agir? E aí, acabou o momento fofo, todo mundo se abraçou. A Flávia já não queria muito me abraçar, né? Dura, igual uma pedra. E aí, eles falaram assim, vocês podem ficar aí brincando com as crianças. Eu olhei pra cara do Maurício e falei assim, brincar do quê? O que nós vamos fazer? Eu odeio brincar com criança. E eu ia ser mãe de 4 e eu odeio brincar com criança. Aí eu ficava assim, vamos pensar. E eu olhei pro Flávio, o mais velho, falei, olha, geralmente as pessoas dão mais atenção pros pequenos. E a gente percebeu que eles deixavam o Arthur um pouco mais escondido da gente no início. Falei, então vamos fazer diferente. Vamos dar atenção pros grandes. Pros grandes. Tutu, nós vamos ter tempo. Beleza. Aí eu fui conversar com o Flávio. Flávio lá, assim, sério, né? Super tímido. E eu, meu Deus, o que eu falo? Aí eu pensei assim, e as namoradas? Começou igual a tia do Natal, né? E os namoradinhos? Sabe quando você acaba de falar? Você já viu que errou, né? Eu sou muito, porque eu sou muito impulsiva. Então eu falo muito sem pensar e geralmente presta atenção depois. Eu fiquei envergonhada, né? E ele olhou pra minha cara, eu não sou desses. Deveria ter gravado isso pra usar isso agora. Eu lembro. O meu filho já tava comigo um tempão quando ele falou, eu nunca vou beijar. Eu falei, meu filho... a gente conversa daqui a 2 anos. Tipo, ele tinha 10 ou 11 anos. Muito legal essa ele era tímido demais. Aí nós começamos a brincar com as crianças. O Fabrício chegou numa casinha, tava dentro de uma casinha, né? Eu de 6 aninhos. E ele era todo serelepe e tal. Ele chegou assim, ó, é você que vai ser minha mãe? Aí eu olhei pra ele, eu acho que sim. Você quer? Não, relaxa, você já é minha mãe. Vamos lá, bora, mãe! Que resolvido, cara! Eu olhei pra ele, todo mundo fala assim, você chorou? Eu quase falei, moleque, seu atrevido. Aí saímos da casinha, vamos jogar bola. Aí ele, ô mãe, a Flávia, ela não é sua mãe. Ô mãe, ela não é sua mãe, não chama ela de mãe. Na minha frente, né? E eu, tá tudo bem, chama se quiser, você não precisa chamar, tal. Então tudo isso já foi no primeiro dia, né? E aí eles foram, depois a gente se conheceu, todo mundo se gostou, ficamos amigos. Mas o desafio foi quando eles chegaram na nossa casa. Eles estavam muito longe de vocês? 1 hora e pouco. Então a gente os visitava de final de semana. E quando a gente começou a aproximação, até foi dito pra gente que seria uma aproximação longa. Porque a gente estava ciente que a Flávia não queria ser adotada. Então, era para ser uma aproximação longa. Só que a nossa aproximação foi muito leve. A gente se deu muito bem, todo mundo. Na aproximação, a gente virou amigo, né? Não era mãe, não era pai. Era só levar para passear, não sei o quê. Então, a Flávia, ela baixou a guarda na aproximação. Inclusive, ela ficava, quando você volta? Você vem me buscar? E quando eu vou para sua casa? Mas mudou o dia que a gente chegou para levá-los para casa. Eu lembro que era bem pertinho do Natal também. Fala para mim quanto tempo dessa... Fala aproximação, quanto tempo? Desde o tempo que você conheceu até o dia que você levou pra casa. 6 semanas. 6 semanas. Era pra durar 6 meses. Porque é também importante a gente dizer que a aproximação não tem um prazo determinado. É conforme for necessário. 6 semanas. Aí, uns dias antes eu falei com ela e ela super animada, eles animados, ok. Chegou o dia de buscá-los. Nós chegamos lá por volta de umas 6 da tarde, então tinha quase todas as crianças no abrigo. Já tinham voltado da escola. E aí eu cheguei, entrei. Primeiro que nenhum deles veio me abraçar. E eles me abraçavam o Maurício. Já achei meio esquisito. Falei, deve estar cuidando das coisinhas. Aí veio um garoto mais velho, com o Arthur no colo. Olhou pra minha cara e falou assim... Aí eu falei, oi, Tutu, mamãe tá aqui. Ele olhou pra minha cara e falou assim, cuida bem dele. Eu falei, não, eu vou cuidar, eu sou a mãe dele agora. Ele olhou, é por isso. Aí eu não prestei atenção, né, gente? A mãe dele. É justamente o que ele tinha medo, né? Ele falou, eu falei, não, pode deixar. Eu estou falando pra você cuidar bem dele. Esse garoto tinha 15, 16 anos. E eu ali, já paralisada. Aí fomos tirar uma foto, já não queria muito vir no colo um, não queria vir no colo o outro. Falei, gente, tá acontecendo? Acho que deu choque de realidade. Eles entenderam, né? Entramos no carro. Ou talvez as outras crianças também conversaram um pouco com eles, né? Porque isso aconteceu com a gente. As crianças estavam bem acostumadas com a gente, porque como a gente não conseguia, por
pela falta do carro, né? Porque a gente teve que trocar de carro correndo e tantas coisas. A gente ia muito no abrigo, ficava com as crianças. Então, as crianças já nos conheciam. Eles já estavam acostumados com a gente. Eles até falavam, você que vai adotar os 4? Mas os 4? Eles falavam direto. Mas eu acho que foi mesmo o choque da realidade. A Flávia fala isso. Entendeu que agora ela ia embora, né? E eles moravam há 3 anos e meio no abrigo. Isso que eu ia falar. Pra mim, é a coragem de você sair do lugar de conforto. A coragem deles é muito grande. Muito E era uma grande. instituição muito boa. Porque eles não conhecem, né? O que muitos deles não conhecem, o que é Essa é a a vida realidade fora do que abrigo. eles Isso. conhecem. Os seus filhos, o Tutu, não conhece. O Tutu chegou com 9 dias de vida no abrigo. Então, o abrigo foi a casa O dele, Miguel né? chegou com 7 dias. Meu filho não conheceu outra realidade. Os meus Só outros a já realidade de conheceram. abrigo. Os meus outros já conheceram, já tinham noção de que era uma casa. Mas isso não significa que eles sabiam que era um pai, que era uma mãe, isso né? mesmo. Claro. Eles não tinham noção de relacionamento familiar. Aí quando nós chegamos em casa, fechamos a porta, aí a vida desmoronou. E foi 1 ano e 3 meses de muita batalha. Que coisa, né? Posso falar uma coisa? Uma coisa que muito... aliás, você falou de terapia, eu procurei isso, e a primeira pessoa com quem eu falei era psicóloga em Mogi, que não é a cidade onde eu moro. O pessoal que estava fazendo o meu processo, a assistente social não tinha filhos. Ela queria adotar, o marido não queria. E ela não tinha filhos nem biológicos, nem de nenhum tipo. A psicóloga era solteira. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso ir para alguém. Aí eu fui nessa psicóloga que tem 3 filhos, a Estela. Ela foi maravilhosa. E ela me emprestou um livro dela, que é da Marlisete Vargas, é uma pesquisadora de Santa Catarina. Ela faz um estudo de casos de adoção tardia, que a gente estava conversando antes. Antigamente era 2 anos e meio, né? Que 2 anos e meio é um bebê, né? Sim. Mas era considerado antigamente, pela obsessão das pessoas por adotar bebês, né? E ela pesquisou, se não me engano, são 5 famílias, porque eu li esse livro faz muito tempo. Eu achei maravilhoso o livro dela. E ela aponta, na observação dela com essas famílias, algumas coisas que acontecem sempre. Sim. A agressividade que você já falou. Uma coisa que eu observei muito é o crescimento global, assim, mente, fala, físico, tudo acelerado. Regressão. Muito comum. Eu aprendi nesse livro a palavra maternagem, porque ela dizia... aí você começa a entrar em contato com os termos, né? Por exemplo, tinha uma família que adotou uma criança de 5 anos e ele pedia colo. E a mãe falava, não, você é muito grande para isso. Nada disso eu sabia. Eu não sabia que era maternagem, nem nada disso. O que eu sabia, que meu filho tinha 5 anos, mas se ele queria colo, é porque ele queria colo. E eu dava. Para mim, era o óbvio. Sim. Talvez alguém que está ouvindo a gente não seja o óbvio. Então eu vou dizer, é o óbvio. Se ele não teve colo até aquele momento, é aquele momento que a gente... O menino, a Flávia tinha 9, então ela não pediu colo porque ela já está em outra fase. Mas no fundo, Não o que ela queria era colo. É importante dizer que a regressão acontece em qualquer idade. Exatamente. Então, sim. Não, mas eu digo, ela não manifestaria a vontade Talvez de ficou ir com pro vergonha. colo. Não, pode. Eles manifestam. É comum. Você pode adotar um jovem de 17 anos, ele ia mostrar algum comportamento infantil, você também tem que acolher. Então, eles pedem colo, sim. Que A ótimo. Flávia não pediu Não, colo. eu tô falando no caso dela, pelo histórico Não, que você é que a contou, Flávia- que ela tava com uma outra forma de lidar com isso. A Flávia, ela não queria ser adotada. É. Não queria. E é importante dizer que sim, existem crianças e adolescentes que não querem ser adotados. Você sabe por que isso? Assim, as pesquisas Sim. indicam quais razões? Acho que a gente não precisa nem de pesquisa, a gente só precisa ouvi-los. Eles não escolheram sair da casa deles. Ai, olha que triste. A gente precisa também tirar um pouquinho essa visão que a criança acolhida foi abandonada. Essa palavra abandono, ela é ampla. Pode ser abandono de cuidados. Negligência é um abandono. Sim. Mas as crianças não são deixadas na porta do abrigo. Sim. Tanto é que o número de entregas voluntárias que não é abandono, é uma lei, inclusive, que vem para proteção à infância desde 2017,
que garante o direito à mulher, que não quer a criança entregar até os 40 dias de vida, sem nenhum prejuízo, seja jurídico, o que for. Mas isso é um número minúsculo de crianças. A grande maioria das crianças são retiradas das suas famílias. Retiradas por negligência, principalmente. Aí tem uma parcela que vem pelos maus tratos, ou violência psicológica, alguma coisa, abuso. Tem uma parcela bem pequenininha que às vezes os pais são falecidos e ninguém da família ficou. Mas a grande maioria, a gente pega aí 80%, 85% negligência de cuidados. Só que tem uma coisa que você não mencionou, mas tá aí na negligência, que é mães adolescentes. Sim. A menina tem 14, 15 anos, ela não tem como. Aí a família estaria responsável, nem é entre aspas, está responsável, porque é uma adolescente que teve um filho, mas aí a negligência indireta, né? Porque assim, a mãe não tem condição. E aí os avós vão negligenciar, porque já negligenciaram o filho que ficou, né? A menina que ficou grávida antes do momento que poderia ter ficado grávida. A gente não tem dados publicados disso, mas quando a gente começa a observar as famílias que foram de crianças acolhidas, geralmente são famílias acompanhadas por muitos anos, que já tem histórico, muitas vezes, da mãe ter sido acolhida. Uhum. Por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente transforma essas famílias em monstros. Uhum. São famílias que também foram negligenciadas lá atrás. Claro, Então isso é óbvio. É muito comum a gente ver entre as mães que perderam a guarda dos seus filhos, mulheres que já viveram em abrigo. Uhum. É muito comum. E é importante, inclusive, quando a gente vai narrar essa história, né, para um filho adotivo, não colocar a família biológica nesse lugar, né, de monstruosidade, de... Você não pode... Quando você faz esse olhar de monstruosidade, por mais terrível que for a história do seu filho, se você faz isso no subconsciente dessa criança, ela se vê como um monstro. Porque a gente não pode esquecer que essa criança é parte desse pai e dessa mãe. Uhum. Então, até mesmo quando você vai trabalhar, por exemplo, um abuso sexual, não tem como você virar e falar que o abusador é um santo, ok? Mas você também não pode ficar trazendo esse olhar do mal o tempo todo. Você tem que tentar trabalhar com essa criança, por isso que é tão complexo e a gente precisa da terapia às vezes. Trabalhar com essa criança, o papel dela nisso. É porque eu acho que é muito comum, principalmente no passado, menos informação sobre o assunto. E aí a gente, né, já ia em busca de uma adoção para suprir essa falta social, inclusive, que existia, como a gente conversou no início. Aí você tem que validar essa história, né? Sim. Então você tem que dizer para essa criança: olha, eu sou um ser superior aqui à sua família biológica, né? Eu meio que te salvei dessa situação. Então, acho que tinha muito desse relato, né? Tinha. Só que a gente precisa entender que quem salvou a criança não somos nós. Quem salvou a criança foi o Estado quando acolheu essa criança. E geralmente salvou tardiamente. Não fez aquilo que deveria ter feito. Porque essa criança, ela foi negligenciada pela mãe, mas pela mãe e pelo pai. Mas ela também foi muito negligenciada pelo Estado. Porque a gente vê ali, não tem como falar de adoção, acolhimento institucional, sem falar de pobreza. É claro. Sem falar de vulnerabilidade social. Então, é muito complexo. A gente vê um círculo vicioso. Então, a gente vê aquela criança, né? Aquela família que estava na instituição, saiu da instituição, não tem oportunidade, vai para o crime, ou vai, então, se prostituir. Aí vai depois, se junta com outra pessoa, tem outro filho, aí um vai preso, ou então acaba não conseguindo emprego, aí vai ser atendido de novo pelo sistema e fica nessa. É assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala dessa família. O caminho para os nossos filhos, para garantir que os nossos filhos sejam saudáveis e tenham um futuro legal, é a gente ajudá-los a ressignificar essa história. Uhum. Então, o nosso papel é de facilitador para isso. Algumas vezes sozinhos, outras com respaldo, seja médico, seja de um psicólogo e tudo mais. Porque quando a criança entende que ela não é papel de vítima, de coitado, mas que ela é uma pessoa que ela não pediu para aquilo, mas ela não precisa reproduzir só porque a família fez, aí ela conhece o potencial todo dela. E eu acho que nesse ponto, a gente colocando... assumindo as nossas limitações, fica mais fácil falar sobre a limitação alheia. Eu tenho essa postura e eu acho que é uma coisa que vem do meu tipo de religiosidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Não. Para começo de conversa. Né? Todos somos salvos pela graça. E todos necessitamos da graça. Então, quando você
se entende assim, fica mais fácil você falar da limitação alheia, porque aí vira menos acusação Sim. e só uma, vamos assim, essa é a história. Um é entendimento, um né? entendimento de como foi essa trajetória, mas não um dedo apontando, né, para você, seu pai isso, sua mãe aquilo e tal. Meu pai, isso seria muito pesado para Mas uma ainda criança. fazem né? muito, isso é muito comum. Ah, eu imagino. É muito comum, não é uma coisa do passado, é uma coisa muito do É presente. mesmo, ainda? Sim. Por pessoas que adotam, inclusive? Sim, muita cabeça fechada, a gente vê isso. É normal. Eu palestro em muito curso de adoção. E a gente vê as pessoas, até mesmo quando me procuram, porque a criança tá fazendo isso? Aí fala assim, eu entendo, tá difícil, eu também passei por isso. Mas como tá o clima em casa? Tá tendo muita briga? Tá tendo... Não, mas é a culpa dele. Tudo é culpa da criança. Tudo é culpa da criança. Nossa, cara. E eu vou falar pra você, eu já fui a mãe que achava que era culpa da criança. Quando os meus filhos chegaram lá no início, poxa, tava me desdobrando, tentando fazer tudo por eles. E era um caos. Eu tive que abandonar a carreira profissional, tive que tudo. Eu pensei. Mas aí eu só consegui mudar a minha história, mudar a minha família, transformar tudo o dia que eu saí desse papel e eu comecei a tentar olhar para os meus filhos como indivíduos que estavam sofrendo e que o comportamento deles não necessariamente era intencional. Foi quando eu comecei a estudar sobre o cérebro da criança, psicologia do trauma e tantas outras questões. Eu me recordo que eu fazia um experimento. Eu comecei a fazer isso depois de uns 6 meses. Eu percebi que a Flávia ela tinha 5 olhares. A minha filha, ela não era agressiva, de gritar comigo, nunca. Na verdade, eu não vivia agressividade na minha casa. Na minha também eu não vi. tive esse comportamento. Também não. Mas ela tinha um olhar que eu tinha medo. Ela tinha um olhar que quando ela olhava pra mim, eu tinha medo. E a Flávia tinha uma série de comportamentos, assim, muito difíceis. E eu comecei a observar ela e no início eu falei assim, Maurício, ela tem 5 olhares. Ó, esse olhar quando ela faz isso é pra isso, manipulação, esse é de mentira, esse é não sei o quê. E o Maurício, você tá louca. Eu falei, então você vai observar. Eu anotei pra ele 5 olhares. Aí ele falou, mulher do céu, ela faz mesmo. A pessoa criou um diagrama roteiro. de olhares, né? E aí eu tava fazendo doutorado, pesquisa ali, eu amo pesquisa, sou apaixonada por esse universo. Eu peguei e falei assim, então tá bom, já que eu tô em casa nesse fuá, vamos começar a pesquisar meus filhos. Aí eu criei um caderno, cada dia eu pegava um deles e um comportamento. Então eu ficava observando durante algumas horas, às vezes eu fingia que eu tava varrendo o quarto, e só ia prestando. E não falava pra parar. Então eu prestava atenção no olhar, como que fazia com o corpo, como reagia, e anotava. E depois, na hora que eles iam dormir, eu ia pra literatura, eu ia estudar. E aí eu fiquei chocada com o que eu descobri. Que aquele monte de comportamento que eu odiava, na verdade, eram respostas ao trauma, ansiedade e tudo mais. A criança que viveu traumas, principalmente a criança um pouquinho mais velha, a criança pequenininha, ela também vive isso. Menor É que intensidade, o mais vive. velho teve mais tempo. Mais Exposição, né? Porque a gente tem que entender o recém-nascido, ele teve o trauma, a negligência, geralmente, de dentro da barriga já. Então, são mulheres que não fizeram pré-natal e tudo mais. Isso, para formação, tanto do cérebro, é um trauma. A gente tem a questão também que muitas dessas mulheres usavam drogas ou sofriam violência física. Né? Então, é muito comum isso, que também a mulher sente. Tem aquele afastamento da mãe com o bebê, então não é uma gestação que ela queria, que ela não gosta, o bebê sente tudo. E o pior de tudo é quando nasce, você separa. A separação da origem, que é o maior trauma que um indivíduo pode sofrer. Tudo isso na literatura já é bem elucidado, que é capaz de mudar o cérebro da criança. Então, as crianças que viveram traumas, seja o recém-nascido ou no caso dos meus filhos mais velhos, o cérebro é diferente. Então, a gente tem um aumento da região da amígdala cerebral. Essa região é a região da sobrevivência. Todos nós temos amígdala, mas a nossa, ela tá menos ativa. Porque a gente usa muito mais o nosso córtex pré-frontal, que é a razão. A gente reflete sobre isso, sobre o que a gente vai fazer. Os nossos filhos, eles têm essa região um pouquinho reduzida. E a hiperestimulação muito acentuada. Quando a amígdala está muito estimulada, é sobrevivência. Então, a gente tem que pensar no quê? Lutar, fugir, paralisar. Que é mais ou menos o que acontece com a gente diante de uma situação de um roubo, que você fica sem reação e tudo mais. Então, só que essas crianças é isso constante. Então, quando a gente pensa em luta, a gente pode ter comportamentos de agressividade, de bater boca, de se opor a tudo. E não necessariamente a criança está querendo brigar com você. Ela só está reagindo
que é a forma que o cérebro dela sabe. Quando a gente pensa em paralisia, é aquela criança que você fala com ela tá parada ali. Mas parece que ela não tá prestando atenção nadinha que você tá ouvindo. Poxa, meus filhos faziam muito isso, faz isso até hoje, 6 anos depois. Eu ainda vejo momentos quando eles estão sob muito estresse, eles paralisam. Quando a gente fala também de fuga, pode ser a fuga física, mas mentira é uma excelente fuga. Uhum. E é muito comum o comportamento da mentira no pós-adoção. Então, quando a gente adota, às vezes a gente não é informado sobre todas essas questões. E aí a gente vê só o Acho que muito comportamento. pouco. O comportamento, ele é só a pontinha do iceberg. Tem tudo a profundidade. Então, quando eu comecei a olhar para os nossos filhos com esse olhar, foi ficando um pouco mais fácil, não significa que é facílimo, de entender por que eles faziam tudo o que eles faziam. E automaticamente, quando você entende que é uma questão do seu filho, é do cérebro do seu filho, você vai ter um pouco mais de empatia. Uhum. Porque você tira aquele papel de você sendo agredido e você entende que, na verdade, ele está reagindo. E se ele está reagindo disso, é porque ele está muito mal. Você escreveu coisas como pesquisador, artigo, tese, livro? Eu cheguei a defender o meu doutorado, mas eu praticamente abandonei minha carreira por causa das crianças. Quando as crianças chegaram... Manda pra mim por PDF. mas não foi sobre isso, não. Não, porque você tá falando sobre Não, esses artigos, na minha você- cabeça... Não. Você leu bastante. estudo muito. Estudo muito. Você não escreveu Não, sobre não. isso. A tua história são suas memórias e tudo. Mas de repente você é muito nova, você ainda tem tempo pra Porque achei super interessante. resgatar Não, isso. na minha cabeça, quando ela tava falando assim, eu preciso pegar o telefone dela agora com a produção e pedir tudo esse negócio pra eu ler. Eu também tô aqui. Fantástico. E é muito difícil esse material ainda, porque a gente tem pouca coisa, né? Na verdade, Por quando isso você- que eu tô falando. Sim. Quem sabe um dia. Me fala um pouco sobre o lado do teu marido nisso tudo. Sim, o Maurício, ele também queria adotar lá nos meus 17 anos, quando nós noivamos, ele aceitou de boa, não teve estresse, mas também queria ter um filho pela via biológica. Quando a gente tentou engravidar, ele sempre foi muito tranquilo, nunca me cobrava esse filho, mas aí quando chegou o momento de decidir, e aí, nós vamos continuar tentando, foi quando a gente começou a falar mais sobre adoção. Uhum. E aí nós decidimos que íamos adotar 2. Uhum. Porque falou, já vamos 2 de uma vez, aí já Aí cresce Deus junto. olhou assim para o anjo Gabriel. Começou a rir, né? Mal sabem. 2, né? 2. Porque a gente pensou, né? Cresce junto, já passa o perrengue junto, né? Aham. Mas nós esperamos um tempo ainda. E o Maurício, eu falo que ele foi fundamental na nossa história. Embora ele fique sempre ali atrás das câmeras, ele não aparece, né? É a Fernanda que acaba sendo idolatrada pelo público, porque fala da história, que eu detesto esse papel, inclusive. Não conseguiríamos nada sem ele. Porque na primeira adoção, inclusive, a gente viveu um desafio muito grande. Porque você imagina uma mulher jovem que abandona a carreira profissional, abandona tudo, fica 24 horas, porque tá na pandemia, diante de uma dificuldade financeira absurda. Meu marido... Foi no período da pandemia que vocês adotaram. Eles chegaram em dezembro, a pandemia começou em fevereiro, março. Olha, então a gente tem... Então é 2019 e 20. É. A gente adotou 19, Porque o eles chegaram em lockdown 20. é março de 2020. Foi a mesma coisa que a gente. Eles Foi chegaram setembro e aí em fevereiro fechou tudo. Março fechou Foi tudo, né? março. Foi. Mas desde dezembro já estavam falando, né? Mas E aí, o que aconteceu com a gente também, que foi muito duro, que quando a gente conheceu os nossos filhos, a gente nunca foi rico, mas tinha uma vida estável. O Maurício tinha um bom emprego, eu tinha uma boa bolsa de doutorado, carreira crescendo. E 2 dias depois, o Maurício perdeu o emprego. que? Perdeu 70% da nossa renda. Então, nós conhecemos nossos filhos no sábado, na segunda ele perdeu 70% da nossa renda. Perdeu convênio médico. mas aí, né? Aí é duro, hein? Foi. Convênio médico, convênio odontológico, tudo, ele perdeu tudo. Então, a gente só tinha os freelance dele e a minha bolsa de doutorado, que depois eu tive que abrir mão para cuidar das crianças. E aí o Maurício se esforçava muito, ele começou a aceitar todo tipo de freelance, e a gente deu o nosso jeito. E foi um momento extremamente complexo. A gente né? não tava mais com aquela renda boa, mas a gente tava se virando. Aí veio a pandemia, e o serviço do meu esposo, serviços em alturas, treinamentos, as empresas pararam com tudo isso. Fecharam tudo. Então o Maurício, ele ficou zero renda. Ele conseguia pegar um biquinho ali, outro aqui. Aí você imagina, você pai de 4, numa loucura, aceitando qualquer coisa, começando a faltar as coisas dentro de casa.
Mas a gente sempre fala, Deus foi maravilhoso com a gente. Que assim, eu falo do faltar, mas não faltava por horas. Porque Deus dava um jeito. Então, às vezes, uma pessoa que a gente nem tinha tanta intimidade do nada, nem sabia, porque a minha família ficou muito chocada quando a gente contou. Eles ligavam, Fer, fiz um depósito na sua conta. Ou minha mãe aparecia lá com caixa de leite, um monte de coisa, sem pedir, sem nada. Então, Deus cuidou da gente o tempo todo. Foi um período que eu falo que a gente viveu realmente no deserto, sendo cuidado e na total dependência de Deus. Mas emocionalmente foi muito difícil. Eu lembro de uma vez que nós fomos no mercado e tínhamos R$30 para fazer compra. E não tinha como comprar as coisas. R$30 faz muitos anos que não dá para fazer compra. Já faz um nenhuma, tempo né? que... Escuta, mas foi nessa situação que surgiu essa tua persona nas redes sociais? Não. Foi depois? O Instagram, ele nasceu 1 ano e meio depois da adoção. E ele nasceu por causa da nossa filha, da Flávia. Um dia a Flávia falou assim, mãe, e se a gente contasse a nossa história para mais pessoas? Ai, bonitinho. E aí eu tava com o celular na mão, eu tinha a ONG, tinha o Instagram da ONG. Eu falei, mas o que eu vou fazer, filha? Vamos fazer o quê? Que ONG que você tinha? Fala tinha disso. a ONG Laticão, que é uma ONG de animais. Fui presidente durante 7 anos, fui uma das fundadoras. Eu adorei quando eu vi isso. Eu só tô te perguntando E ajudou você falar muito, pra eles. e ajudou muito na adaptação dos nossos filhos. Porque quando a gente estava com as dificuldades na adaptação, aceitação, porque no início os parentes têm dificuldade com as crianças, é normal, embora todo mundo tratava bem, mas tem que criar vínculo. Aí todo mundo dava mais atenção pro Arthur, menos pros mais velhos. Ele tinha quantos? 6? O Arthur tinha 3. 3 aninhos. 3 aninhos. E aí, o que a gente fazia? Levava gatinhos, filhotes com a mãe em casa. Aí, automaticamente, as crianças só queriam brincar com o filhote. Aí eu falava, tá vendo? É porque o filhote é fofinho. O tutu é fofinho. Mas daqui a pouco, o tutu vai virar grande, igual vocês. Então, a gente usava muito. E eles iam pular muro comigo. Levava pra tu que era resgate comigo. Eu sempre me dei doidinha. E aí, a gente viveu todo esse contexto. E o Maurício começou a trabalhar em alguns bicos, mas assim, a nossa renda é muito baixa, muito baixa. E eu precisei abandonar meu emprego. Por quê? Todo mundo fala assim, mas como assim precisou? As crianças, elas tinham uma necessidade de mãe absurda. Se eu saía e ficava um pouquinho fora de casa, a nossa casa desestabilizava de um jeito muito grande. Então, eu tive que tomar a decisão de ficar com eles. Foi muito difícil, porque eu estava realmente numa fase muito boa. Só que eu lembro em terapia que a gente perguntou. Ela perguntou para mim, você conseguiria continuar crescendo profissionalmente, se frustrar como mãe? Ou você prefere se dedicar nesse momento aos seus filhos, talvez se frustrar como profissional e lá na frente você voltar a correr atrás? E aí eu decidi que eu queria me dedicar aos filhos. E aí o Maurício começou a sair um pouco mais para trabalhos. Eu lembro que ele arrumou um emprego que ele ganhava 1/4 do salário que ele ganhava antes. E foi uma fase muito difícil mesmo. Só que o que as crianças faziam? As crianças só rejeitavam a mim, não rejeitavam o Maurício. Porque eles não tinham figura paterna. E era uma rejeição muito grande. O Arthurzinho de 3 aninhos, eu demorei 3, 4 meses para conseguir dar banho nele. Ele não deixava. Ele ligava para mim e falou assim, não teio você. Não o quê? Não teio. Não teio. Meu filho demorou muito a me chamar de mãe. Os meus foram rápido. Ele imediatamente chamava meus pais de vô, os pais do meu marido, vô, primo, tudo. E aí, pai, mãe, não. E depois, logo, pai. Mas ele me chamava pelo meu nome. Ele não tinha a recusa da adoção. Pelo contrário, ele queria sair de lá. A adoção, quando acontece a adoção, normalmente acontece em algum momento uma rejeição. É bem comum. Não é todo caso? Não necessariamente todo caso, mas é bem comum. A rejeição nunca é dirigida às 2 figuras. É sempre uma figura. A mulher, ela sai um pouco mais prejudicada porque quando a gente vai olhar para a realidade do Brasil, os pais são muito ausentes. É verdade. Então, Totalmente. dentro do cenário de vulnerabilidade, a maior parte das mães são mães solteiras, né? Elas não tinham figura paterna em casa. Então, e a gente também tem que entender que teve a negligência lá que a gente falou, por isso foi acolhido, mas não necessariamente não tinha amor. Nem toda história de acolhimento é uma história de desamor. Então, às vezes, até mesmo mulheres que usam drogas, quando elas não estão drogadas, elas são excelentes mães.
Pode ser. E aí claro. tinha um afeto, né, ali. Tem afeto, tem memória, tem coisa boa. Elas geralmente são aquelas mães que brincam muito. O problema é que a droga vai cada vez mais consumindo e menos momentos essa mulher vai tendo isso. Agora, tem uma questão da figura paterna também, que são os protagonistas da violência doméstica, né? Muito. Então, muitas crianças vêm com esse histórico de uma figura masculina é uma figura violenta. Sim, principalmente quando a gente fala do abuso. Ainda tem o abuso da mulher, mas ainda a grande maioria vem dos homens. Então, a criança ela vai chegar e ela vai ter algum problema com uma das figuras por N razões. Pode ser por medo, Uhum. pode ser também porque ela sente que tá traindo a mãe, A memória. que foi a situação. Então, lá em casa, a Flávia, ela falava assim, eu tenho mãe. Não, tenho mãe. E aí, quando aconteceu muitas coisas que eu conto no livro, eu cheguei ao ponto de levá-la no psiquiatra e falar que ela era uma psicopata pra psiquiatra. Eu falei, eu trouxe ela aqui pra uma psicopata. Eu trouxe aqui, tá aqui o diagnóstico já. A psiquiatra deu risada e eu que saí com o remédio, só pra contar pra vocês, tá? Diagnosticada foi você. Toma... Maravilhoso. Você era muito novinha. Com Não, mas 32, depois, cara, é gente, a muito Flávia nova. era duro. A Flávia era demais. Ela fazia uma coisa que era muito dolorida. Ela sentava, quando eu chorava, quando eu não tava bem, ela sentava na porta do meu quarto. E ela gargalhava enquanto eu chorava. Nossa. Mas ela gargalhava, era uma risada cruel. E ela, quanto mais eu chorava, mais ela gargalhava. Tudo que ela sabia que eu não gostava, tudo, qualquer coisa, ela fazia. Mas qual é a explicação que você teve disso? Hoje a gente sabe que ela gargalhava pra não me ouvir chorar. Faz sentido. Mas imagina você com seu filho gargalhando Com enquanto você chora. certeza, Você vai pensar nisso na hora? Não você pensa vai. que é um psicopata mesmo. É. Eu cheguei ao ponto... Nível de pirraça, né? Ela que- tinha um comportamento manipulador muito aguçado. Então, ela sempre saía em cima dos irmãos, sabe? Ela queria sempre... Então, eu lembro que eu ia assistir TV, tinha um horário da TV. Aí, ela pulava os canais que os irmãos queriam. Era só o que ela queria. E sempre ela, muito egoísta. Ela não tinha medo. Batia no irmão, machucava o irmão, tava nem aí. E eu achei, chegou um ponto que eu tava quase dormindo com a porta trancada. E essa psiquiatra, ela foi excelente. Eu falo que ela foi uma das figuras mais importantes da nossa história. Porque ela... Ao invés de olhar e achar que eu era uma mãe surtada, ou que a Flávia era uma menina que precisava de remédio, ela olhou a gente como um ser humano mesmo. E ela me explicou que a Flávia não era psicopata, mas era ambivalente. Que é um sentimento extremamente comum no pós-adoção. Que é você gostar e não gostar, ou ter duas opiniões com a mesma intensidade sobre algo. Então ela me explicou que a Flávia queria ser nossa filha e já nos amava de certa forma, mas ela também queria ser filha da mãe biológica e amava essa mãe biológica. E ela não conseguia, na cabecinha dela, entender que as duas coisas poderiam coexistir. Ela tinha que escolher uma dessas duas coisas. Se ela escolhesse a mãe biológica, que ela achava que era o correto, ela ia nos machucar, mas não importa, a gente não era os pais dela. Agora, se ela escolhesse a gente, ela ia machucar a mãe biológica dela. Então, olha como é complexo toda essa realidade. E aí, durante todo esse momento, o Maurício ele foi uma figura muito importante, porque eu cuidava deles 100% do meu tempo. Eu vivi para eles. Foram 2 anos, assim, onde eu só vivi a minha maternidade. E quem cuidava de mim? Esse é um problema, né? Ele cuidou de mim. E muito. Então, muitas vezes, ele se afastava das crianças para que eu pudesse me vincular às crianças. Porque as crianças faziam muito isso. Quando eles perceberam que eu ficava um pouco triste, que eles chegavam assim, ai, papai, a gente adora você. E eles falavam isso e eles olhavam assim pra mim. Gente, que coisa. Era desse jeito. A Flávia, ela ia atrás do Maurício, passava a mãozinha assim no cabelo dele, assim, olhava pra mim, assim, com aquela cara, assim, de tipo, eu te odeio. Eu lembro de ler um livro de algum desses psicólogos cristãos americanos, esqueci o nome do cara, nessa época aí, né, que eu me tornei mãe, e aí ele falou que pessoas que dizem, e ele nem estava falando sobre adoção, estava falando sobre filhos, que pessoas que dizem que crianças são uns anjinhos, nunca tiveram criança. Porque tá ali toda a matriz humana, né, verdade. cara? É menos experiente, tem menos conhecimento da vida, mas tem tá também, tudo ali. Tem a personalidade. Tem... A Nani, né, minha esposa, ela falava muito, agora estão um pouquinho maiores assim, né? Minha filha tem 9, meu filho tem 6, mas ela falava assim,
Olha, porque a criança, ela tá fazendo isso e ela não é como a gente que coloca uma máscara social, né? A criança simplesmente expõe com tudo, né? O que ela tá sentindo. A Nani falava assim, olha, a gente vê realmente que já nasce no pecado. Porque É verdade. É isso que eu quis dizer, porque né? tá ali, pra quem quiser ver, não tem Exatamente. disfarce nenhum, né? Exatamente. Mas aí o Maurício cuidava de mim, ele foi fundamental. Eu me vinculei às crianças primeiro que ele, isso foi muito triste, porque cuidar de mim e se afastar um pouco das crianças teve um preço muito alto para ele. Com 1 ano e 5 meses eu já estava vinculado com os 4, 100%. Então eles já me viam como mãe, eu já via eles como filho, mas o Maurício ainda era uma figura, tipo um tio. E demorou 3 anos pra ver. Então, depois de passar todos esses perrengues, a gente achou que não teria mais filho, chegou a Nath. A Nath chegou com 17 pra gente, 17 anos e 5 meses. Um outro contexto, uma outra realidade. Não foi A tão... Nath dá uma semana sem falar. É, essa. A história com a Nath... Não, a Flávia foi dar uma Ah, é semana. verdade. Ah, é a Nath, Flávia. a Nath foi a da dissociação. E a Nath, eu falo, ela é um presente de Deus pra nossa vida. É uma menina incrível, doce, meiga. Mas antes dela ser essa menina doce, meiga, parceira, a gente passou perrengue. E aí depois ainda veio Manu. Manu também, já tínhamos certeza que não teríamos mais nenhum filho. Manu chegou com 17 também. Um garoto que eu vi também num site de busca ativa, que é o Seja Pernambuco, como aconteceu com meus primeiros. E na hora que eu olhei, eu senti um amor incrível. Mas na hora que eu conheci o Manu, eu não senti esse amor. Pelo contrário, eu ainda falei assim, Deus, você tem razão, tem certeza? Eu não gostei, assim, de primeiro do Manu. Pelo contrário. Porque eu cheguei lá, Manu era tímido, não abria a boca. E eu falo mais que a boca, meu marido mais que a boca, meus filhos, nós somos parafatoso. E o Manu só fazia assim, uma cara de bravo, uma cara de bravo. Ô, Fabrício, tem foto da família aqui? Que aí, a gente tá falando o nome de todo mundo, né? É legal. A gente, de repente, pode colocar o rosto aqui. Tá, daqui a pouco ele vai colocar. Tá. E aí, no dia que a gente tava lá com o Manu, nós conhecemos um outro garoto abrigado, né? E o outro garoto era a nossa cara. Igualzinho a gente. E aí eu pensava, eu falei assim, Deus, Por que não ele? não erramos. Tá, tem um probleminha aqui. E nós ficamos lá, nós conversamos com o Manu por vídeo 5 dias, depois conversamos fomos lá presencialmente mais 5, e o Manu, silêncio, mas silêncio. As únicas palavras dele eram, bom dia, mãe, desse jeito, não falo mais nada. E antes de entrar na audiência, eu orei, eu falei assim, Deus, se esse menino não quer a gente, não sei, dá um jeito. E aí chegou na audiência, o promotor virou e falou assim, você quer ser adotado? São minha família. Bonitinho. Aí eu olhei pra cara dele ainda e falei, você fala? Né? Aí entramos, fomos embora. No dia seguinte, viemos pra São Paulo. Aí no avião ele falou bastante. Eu ainda falei, esse menino sabe falar, né? Pra você ter uma ideia, ele perguntou quantos anos eu tinha no avião, vindo pra cá. Ele nunca tinha perguntado nada. Aí chegou aqui, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Ele não fala. Eu falei, Maurício, vamos fazer o seguinte, deixa o Manu. Não vamos ficar em cima do Manu um dia por vez. Vamos cuidando. Tem que ter comida, tem que ter a roupinha dele, segurança e tal. Vamos correr atrás da escola. E vamos viver. Um dia por vez, sem estresse. E eu tava me sentindo desconfortável no início, sabe? Aí, aos poucos, eu fui olhando ele e falei assim, tá aquele engraçadinho. Né? Aí foi se soltando um pouquinho. Eu falei assim, olha que menino da hora. Aí eu fui começando a achar ele legal. Falei assim, nossa, acho que o Manu é legal. Deu 1 mês e meio, o Manu tava igualzinho a gente. Terrível, arteiro, bagunceiro, falava mais que a boca, tirava sarro. Aí eu falei assim, uai, Deus, ele é igualzinho a gente. Só a... Cada história é uma história tão diferente, né? Você que teve tantas. Sim. Porque eu adotei um menino, eu tenho um filho, então é uma história. Mas eu acho que... eu lembro que a minha mãe fala sempre essa frase, né? Ela teve 3 filhos. E ela sempre chamava atenção que o parto tinha sido diferente, a gravidez tinha sido diferente, o jeito que essa criança se desenvolveu era diferente. Cada filho é único. E aí, quando... Ó, tem a foto agora aqui, vamos ver.
Tá aí a linda família. Apresenta pra gente então, Nath. Ó, aqui no cantinho. Aqui. Nath, desculpa. Imagina. No cantinho A Nath aqui tá do lá na lado, de foto. blusa preta. Quem? No cantinho ali, no outro canto. Ó. Quem? Aqui é a Nath. Nath, tá. Hoje vai fazer 20 anos. 20 anos. Aqui, com o sorrisinho. A Manu ainda tava com o sorrisinho disfarçado. É o Manu, Emanuel, Manu. 18 anos. Aqui nós temos o Tutu Pitico, Aham. que hoje tá com 9. Ali a nossa arteira, a Flávia, que tá com 15. Em cima ali no Palmeiras temos o Flávio, que tá com 17. E o Bibi, que é o Fabrício, que hoje tem 12 anos. Linda família. Linda. Eles são lindos. Ah, tem todo mundo aí, ó. e A mãe, o pai, né? O pai, esqueci de falar do pai. a Nath, É, a Nath vai fazer 20 já. Passa muito rápido. gente. Tatão. É. E esses apelidos o pessoal sempre pergunta, né? Eles vieram com os apelidos. Então não fomos nós. Ah, tá. Nós respeitamos, assim, tudo em relação a isso. E até aproveitando, né, pra gente trazer sobre cada história única, aquela frase que você falou que eu usei, né? A adoção nunca é um conto de fadas. Essa frase, ela é forte, mas eu olho principalmente pela história dos nossos filhos. Por que não é um conto de fadas? Porque nossos filhos têm uma história antes. Tá? Uhum. Então, se você olhar, por mais incrível que foi a história da sua família e ignorar a história do seu filho, de certa forma você está ignorando o seu filho, uma parte do seu filho. Então, pra gente ser pai e mãe, nossos filhos sofreram. Essa é a verdade. É. Houve um sofrimento. Sim. E muitas vezes houve um sofrimento do outro lado, porque como eu falei, e aconteceu na sua vida, né? Você teve um luto de não poder ser uma Também. mãe biológica. E isso é uma coisa muito forte, né? Tem isso também. Então você passa por um luto de achar que você vai ter aquela família de margarina que você sempre sonhou. E de repente isso não tem mais. Então você passa por um sofrimento muito grande. Eu não sei se hoje continua da mesma forma quando foi lá na minha época. Mas tem muito essa pressão, né? Não, mas vocês não vão ter filhos? Porque eu tava, Nossa, né? Continua igual. Eu tinha uma brincadeira, eu falava assim, as pessoas não têm o que falar. Então, aí quando você tá namorando, eles ficam te pressionando. Pra você Mas, casar. Quando que vão ter os docinhos? Velho, me deixa em paz, né? Aí, depois, você casa, você fala assim, eles vão calar a boca e vão parar de me incomodar com essas perguntas. Não, aí já começa. E quando que vem os filhinhos? Aí, então, hoje em dia eu entendo isso como uma falta de papo. A pessoa não tem o que te falar, aí vem te falar essas coisas. Na minha experiência, isso só para quando você tem o segundo, inclusive. Porque aí quando você tem um, não fica... E o irmãozinho? Aí se você quiser ter o terceiro, você já vai ser o louco. Eu sou mais Aí velha. você é Isso. julgado, você já é o julgado. Eu sou mais velha que vocês. Eu acho que isso não acaba nunca. As perguntas idiotas, elas continuam. É que pra mim pararam de perguntar, graças a Deus, né? Porque, pelo amor de Deus, 2, aí pra mim tá É que bom. o 2, você tá dentro do modelo tradicional da isso. família Verdade, brasileira. Você tá dentro do modelo 3 já é tradicional. loucura. Ah, nossa, gente. 6 então é o quê, né? Nossa. Só eu falo um monte. A gente já tá bem acostumado a lidar com preconceito, não tem como. Vamos falar sobre isso, inclusive com alguns termos que às vezes a gente usa, a gente ouve e vem de uma falta de informação, até algum tipo de preconceito. Eu tava falando A até, gente né? só falou do preconceito mais leve, né? Que é aquele de achar que o pai e a mãe são santos. Mas tem isso. outros preconceitos Tem. bem mais pesados. Né? Tem. bem. Bastante. Eu tava dizendo que eu acho esse termo adoção tardia um pouco complexo, porque parece que é uma adoção que deveria ter acontecido e não aconteceu, então foi tarde demais. O demais não, né? O demais eu coloco por mim. Mas que foi tarde, foi, né? Poderia ter acontecido antes, né? Eu acho Talvez. que esse termo, ele cabe se for usado burocraticamente, né? Para classificar que tem crianças... A gente usa muito também o termo adoções necessárias, que são das... Adoção o quê? Necessárias. Ah, Que são das crianças que não se enquadram na maior parte do perfil dos candidatos, né? Porque não tem só... mas o que é o necessário aí? porque Toda filho, toda criança precisa. Exatamente. Aham. Mas aí que não o termo tem vem, o termo vem daquela coisa assim, porque o que é a adoção fast, né? Bebezinho, recém-nascido, ou muito pequeno, branco muitas vezes, que não tem nenhuma doença. As adoções necessárias que o... É o que tá fora desse É o que perfil. tá fora desse padrão. É o que tá então, fora. mas você vê, Mas- a linguagem ela É é complexa. muito
ela é muito imperfeita. Mas sabe uma coisa que a gente tem que entender? O processo de adoção, ele não é feito para nos dar filhos. Por isso que talvez alguns termos nos confundem. Invertido, né? É o contrário, é para dar paz para essas crianças. Então, são adoções necessárias por quê? Toda criança precisa de família. Sim. E não tem busca. Então, a gente também pode classificar assim. Mas, realmente, são termos que eu acho que no dia a dia a gente não tem que ficar usando, né? Como família. Tem um que me como incomoda muito. É burocracia. Que é o da família substituta. Então, segundo a legislação brasileira, Sim. eu sou uma família substituta. Porque, né, os meus filhos, eles foram tirados da família biológica e hoje eles estão comigo que substituir essa família biológica. Mas é que eu acho que o que é uma professora substituta, por exemplo? Não, E a esse gente tema sempre não é detestou as professoras substitutas. A gente queria a nossa professora. Porque é quem você tá acostumado, né? Então, é isso. Eu não tô substituindo ninguém. Eu tô exercendo o meu papel de pai. É assim que eu vejo. Essa palavra, realmente, eu acho que cabe outras melhores, né? E Mas eu acho que, como você falou, né? É uma coisa do documento jurídico. Aí eu entendo. Mas realmente não pode migrar para nossa fala. Nenhum desses termos aí, né? aí tem a questão da família adotiva, né? Ser filho adotivo, o uso adotivo, no uso adotivo. Isso é uma pergunta. Eu queria te perguntar isso, porque eu sempre tive essa recusa em acrescentar esse adjetivo pro meu filho. Meu filho é meu filho e esse adotivo aí, mas Eu acho pela que- nossa conversa anterior, parece que já existem algumas Não- coisas positivas, Sim, né? quando a gente tem que ensinar os nossos filhos que a adoção real, né? Então, a adoção é via de parentalidade, empoderar eles para lidar com a adoção nisso. A adoção é ser escolhido, é ser amado. Todo filho precisa ser adotado, seja ele biológico ou adotivo. Agora, não há necessidade da gente se apresentar como mãe adotiva, como filho adotivo. Eu uso mais esse termo porque eu sou uma figura pública e falo de adoção. Mas jamais eu vou chegar no médico, por exemplo, e falar assim, trouxe meu filho adotivo para uma consulta. Não há necessidade, porque nós somos pais e filhos, e acabou. Vai chegar uma hora no consultório do médico que isso aparece, né? Tem. Recentemente, fomos os 4 no oftalmo. Aí, a minha esposa tinha uma coisa, eu tinha outra, e os dois tinham a mesma coisa. Aí ele olhou e falou, nossa, que interessante, é bem diferente a questão deles com a de vocês. Tem mais gente na família, eu não lembro os nomes, mas que também tem isso. Aí a gente só se olhou, é que eles são nossos filhos pela adoção. Aí o médico, entendi. Mas quando a gente fala do empoderar o termo, é isso. É quando você falar isso não ser uma sensação de menosprezo pro seu filho. Sim. Ser tão natural pra ele que ele é adotado e tá tudo bem sobre isso, que o dia que você precisar usar o termo, não vai gerar desconforto nele. E é muito interessante, assim, porque meu filho, né, se deu conta da vida dentro da nossa casa e tudo mais. A minha filha tinha uma memória. Hoje ela diz que ela não lembra de nada que aconteceu antes, porque 3 anos também. Não lembro. Não lembra. O que ela sabe é o que a gente contou. Meu filho tinha 5 e ele tem pouquíssima lembrança. Então, e aí tem uma Só história. sabe do lugar e tal, mas não Mas lembra muito as porque você pessoas. contou, né? Você e o Rolf contaram. Eu levei ele de volta lá 2 vezes, né? Ah, que No legal. lugar. É que a segunda vez o abrigo tinha parado de existir. Ah. Mas eu lembro uma vez, por exemplo, por que eu tô falando isso? Porque lá em casa a gente sempre fez o possível para não passar isso realmente para as crianças, que é uma coisa, é um peso, é uma coisa que não é o natural, né? Lidar com a situação de um jeito muito tranquilo, conversar com eles na medida que a gente entendia que era a hora de contar um ponto da Esse é o história, né? É Esse é isso. o caminho. E aí tava tendo o ensaio para Dia das Mães na escola. E a música falava de barriga, de não sei o que da barriga e tudo mais. E aí teve uma hora que a minha filha pegou, isso a professora contando, que ela virou a professora e falou assim, mas é que essa música não é muito comigo, porque eu não tava na barriga da minha mãe. E assim, com a maior linda. naturalidade do mundo, entendeu? Isso é muito valioso. Não era um problema pra ela, não era uma coisa que ela tava se achando diferente, só não era dela. Eu lembro, por exemplo, de quando ela se deu conta de que, isso antes dessa história da barriga, de que assim, tinham crianças que nasciam da barriga das suas próprias mães.
E tinham crianças que os pais iam buscar num lugar e constituíam uma família. Ela achava que todas as crianças tinham essa história. Claro, essa era a história dela, né? É. Que Então, incrível. ela assim, pai, mas você nasceu da barriga da vovó? Sim. Aí o tio Rodrigo também, e aí ela foi um por um da família. Aí ela, então ela entendeu naquele momento que a história dela era um pouco diferente do restante todo da família, sabe? Mas com esse histórico de sempre conversar sobre as coisas, eu acho, inclusive, Eles né? lidam super bem. Ela lida Eles super vão bem com isso. Eles lidam super bem. Se você vê meus filhos mesmo, eles já foram colocados contra a parede várias vezes por conta da nossa exposição, né? E, nossa, a Flávia te dá uma lição. A Flávia, que foi a mais desafiadora hoje, ela é uma menina incrível. A gente tem um vínculo muito forte, eu e minha filha, inclusive. E ela fala de adoção com uma propriedade. Ela chega, ela fala assim, ó, é normal, faz isso, legal. que é o que podia fazer. Você falou alguma coisa sobre os filhos adotivos, na hora que eu te contei, né, em off, essa coisa de eu não gostar de usar o adjetivo adotivo pro meu filho. Você falou que existem filhos adotivos que se reúnem. Fala um pouco sobre isso. Hoje existe a Adotiva, que é uma organização que tem a intenção de lutar para que as origens sejam garantidas. E lembrando que origem garantida não é sinônimo de contato com a família de origem, mas é reconhecer a origem desse filho. Entendi. Né? Que é uma coisa, gente, infelizmente, muitas famílias ainda querem apagar a origem. É muito comum isso. Você chegou aqui, então não vamos mais falar. Eu tenho algumas famílias que eu acompanho e falam assim, meu filho nunca falou, não quer falar. E quando eu falo, ele fica bravo sobre a adoção. Tem criança que é mais discreta. Meu filho também. Inclusive, em alguns momentos da vida dele, eu falei, olha, no dia que você quiser conhecer sua mãe biológica, eu vou te apoiar, eu vou te... Hoje em dia, né? Mas ele, por seria exemplo, fácil, mas até agora ele não... Você criou um ambiente para que ele possa falar, mas tem muitas famílias que falam assim, meu filho não quer falar da adoção, não gosta que fala que ele é adotivo. Mas... a família não gosta, né? Então, a criança tem medo de falar, às vezes o jovem tem medo de falar e desagradar essa família. Agora, quando você abre espaço para fala, eles falam até menos. Então, lá em casa é na parecido minha com a casa, Regina. Que é natural. Eu trato aí com tanta naturalidade que pra ele... Igual os nossos... Eu sempre quando a gente conversa algum ponto assim, eu sempre deixo aberto. Isso. Eu falo, principalmente a Sofia, o Miguel menos ainda, com 6 anos. Eu falo, filha... O dia que você tiver alguma pergunta sobre isso, pode fazer pra mim ou pra mamãe, tá? Não vem nunca uma pergunta. Talvez chegue na adolescência, que é a fase onde eles revivem a infância. Todo adolescente revive a infância. Por isso que às vezes o adolescente ele é tão complexo, às vezes não teve tanto afeto, mesmo dentro da família biológica, às vezes não teve vínculo com a família, fortalecimento de vínculo, aí vira adolescente, eles ficam muito desafiadores. Porque todo pai, toda mãe, a gente erra com os nossos filhos também. Sim. Não dá pra ser perfeito. Então, na adolescência, eles revivem essa infância, mas é no subconsciente, tá? Então, não é uma coisa que ele... Então, aí é onde começam a surgir as perguntas. As dúvidas e tal, pode ser. Isso acontece também com o recém-nascido. Só que aquele recém-nascido que ninguém nunca contou pra ele que é adotado, porque ele não sabe, começa a vir um sentimento assim, eu não me encaixo. Tem alguma coisa diferente. Eu sou estranho. Isso eu tô falando relato de famílias, né? De filhos por adoção. Isso foi muito comum durante muito tempo, essa coisa. Eu vou adotar uma criança recém-nascida e vou fazer de conta que é meu. Sim. Aí alguém da família deixava escapar, e era trauma. Eu tenho vários... Isso é novela, né? Mexicana. Eu tenho vários seguidores que hoje têm 40, 50 anos e são filhos adotivos e falam, eu só descobri depois dos 30, mas a vida toda eu me senti estranho. Eu tinha um negócio dentro de mim que eu não conseguia descrever. Olha que eu coisa. tinha tanto medo de não gostarem de mim, de ser abandonado. E é por isso que a gente tem que trabalhar com os nossos filhos, porque o medo do abandono existe dentro deles. E é lá no subconsciente, e ele é muito forte. Muito forte. Então, se a gente não trabalha as dores deles na infância, esse medo vai carregar para a vida adulta. Chegar na vida adulta, eles vão ter que lidar sozinho com isso. E aí, geralmente, o adulto ele é menos maleável para lidar com suas dores. O que acontece? Depressão.
e vários outros transtornos. Todas as fugas, né? Sim, O álcool, a droga, sim. Exatamente. Comportamento Compulsões, de um agressivo, modo geral. Isso mesmo. Então, cuidar da história, ajudar os nossos filhos a ressignificar isso enquanto criança e adolescente, vai garantir que eles sejam indivíduos mais felizes, mais completos lá na vida. E a gente tem que lembrar que, se na infância eles não conseguiram lidar com isso também, eles podem reproduzir isso, já que está no subconsciente, quando eles forem pais e mães. Olha, a nossa conversa está muito boa, mas nós estamos com 1h30 de podcast, né? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Continue e não nos abandone, porque ainda tem mais umas coisinhas aqui. Não, eu não estou encerrando não, a produção já está querendo levar o presente. Tem um ponto da sua história que eu acho que é muito importante a gente falar, e a gente não conseguiu tocar muito nele, mas você passou por um período de uma depressão muito profunda. Passei por várias. Não foi um período. Não, eu tive várias. Desde os meus 19 anos, eu comecei a lidar com a depressão. Inicialmente, achava que era pela infertilidade, porque eu comecei a tentar engravidar já com 19. E hoje, recentemente, isso nem está no livro, porque foi algo recente, eu descobri que eu sou neurodivergente. Uhum. Então, as depressões, é lógico que tudo que eu vivi impactou muito, né? Porque Claro. você não vai ter depressão por qualquer razão, só porque você é neurodivergente. Mas hoje eu sei que tem uma relação bastante importante. O que é o neurodivergente? Desculpa me... Eu sou TDAH, hiperativo, impulsivo, desatento e tenho altas habilidades. Então, meu cérebro é diferente. Processamento de emoções, de informações, é tudo diferente. Mas eu acho que... E aí, te interrompendo, mas pelo o caminho que você estava indo, a depressão é uma coisa paralela aqui, né? A depressão Ou ela tem... no a gente é um pouco mais propenso a isso. Ah, tá. Propensão O TDAH, é ele maior. deprime por exaustão. Entendi. Porque a gente pensa demais, nossa cabeça é diferente, a gente é muito ativo, né? E o altas habilidades deprime por falta de propósito. A gente tem que estar sempre resolvendo um problema, um propósito na vida. Entendi. Então, hoje a gente sabe que a causa... Porque tudo tem uma causa. Vem da neurodivergência, mas eu já enfrentei a depressão 5 vezes. E lá no início, as primeiras vezes, foi principalmente por causa disso. De lidar com a sociedade, da pressão de não conseguir engravidar e tudo mais. E depois... A depressão, ela é vamos dizer assim, é uma condição que vai te acompanhar a vida toda. E aí vai ter momentos de crise e momentos que ela tá controlada. Eu sempre achei que era isso. Me diga se eu tô errado. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O bom agora, por exemplo, é difícil descobrir por que a gente deprime, né? Porque a gente sempre atribui só a tristeza e não necessariamente você fica triste, né? Agora, sabendo, eu consigo ter um controle maior sobre isso, consigo ter uma ideia maior sobre isso. Mas no início... E eu acho que também, depois de aprender a lidar com o momento crítico, talvez na próxima vez que você vê esse momento se aproximando, você já tem mais ferramentas para lutar contra. Infelizmente. A depressão hoje é uma das doenças mais comuns. Pois né? A gente vê as pessoas estão adoecendo muito mais emocionalmente do que fisicamente. E o Brasil é o terceiro país mais depressivo do mundo. E incrível, eu sou professora universitária e eu fico muito impressionada o quanto é cedo. São meninos de 17 anos, 18, quando passam na faculdade, que já estão lidando com essa esse assunto ainda é um tabu muito grande, que a gente precisa falar mais sobre isso. Inclusive, pensando até nesse contexto da ansiedade, é muito comum dentre as crianças que vieram de instituições uma ansiedade exagerada. Então, eu vejo, às vezes, muitas famílias com resistência de buscar ajuda para essas crianças. E a gente tem que entender que a mente da gente está doente, é a mesma coisa que a gente tivesse diabetes, hipertensão, mas às vezes a gente olha para a mente da gente como se fosse uma coisa assim, é do diabo, é falta de fé, é falta de crença. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. E se a gente não cuida da mente, a gente adoece no corpo, adoece em tudo. Não faz muito tempo eu tive um burnout. Eu nunca tinha tido. E é a pior coisa. Eu falo, não desejo pra ninguém. Desejo pro meu pior inimigo da vida. Não merece. Eu estou desde abril, 28 de abril, lutando pra me recuperar. E não tem sido fácil. Então, toda vez que passo de cada vez, assim, pra ir restabelecendo a vida, né? Sim, toda vez que eu me desafio, eu tenho que trabalhar mais hoje, eu tenho uma alta demanda, meu cérebro simplesmente para de funcionar. Eu esqueço como dirigir meu carro, eu esqueço como corta uma cebola. E tudo isso vem dessa exaustão, né? Então, até eu brinco, mas pra você ver, né?
uma mãe neurodivergente, cheia de fragilidade, que já teve várias depressões, mas que é mãe, lutou pelos seus filhos, tem uma família linda. Então, acho que é legal, eu quis trazer todo esse olhar para o livro também, que eu poderia ter me resguardado disso, e eu acho que era mais confortável, mas é para mostrar que todo ser humano é imperfeito. Nós somos pessoas E imperfeitas. que toda imperfeição pode, ainda assim, Assim, ter uma vida plena. Claro. Ser mãe, ser profissional. Exatamente. Uma das coisas que eu sempre usei na criação dos nossos filhos, e eu tenho muito orgulho disso, é que eu nunca fiquei tentando mostrar que eu era uma super mulher. Perfeição. Embora por algum tempo eles acharam que eu fosse. Eles, talvez por eu ter conquistado algumas coisas diferentes, ser uma pessoa pública, na cabecinha deles eu era uma super mulher. Eles até falavam, eu quero ser igual a mamãe. Só que hoje mesmo eu bato muito na tecla que eu sou imperfeita, filho. Ó, exemplo, nós vamos num lugar, tem muita gente para conversar. Eu fico mal. E aí, ao invés de eu esconder isso, eu falo, ó, hoje é um dia difícil pra mãe. Eu vou estar no meio de muita gente me abraçando, me tocando. Provavelmente a mãe vai ter uma crise de hipersensibilidade. E é bonitinho que eles já ficam assim meio que olhando assim. Então já tem um que quando percebe mudança do meu rosto, vem e mexe no meu cabelo porque sabe que acalma, que passa. Já tem outro que anda com o tampão dentro da bolsa porque eu tenho hipersensibilidade auditiva. E aí você fala assim, mas eles estão cuidando de você. Não, eles não estão cuidando de mim, eles estão entendendo que a mãe deles tem as fragilidades dela e apesar disso, também consegue conquistar tudo. E depois que eu comecei a trazer esse olhar mais humano meu, eles começaram a se mostrar como pessoas mais humanas. Ah, mas e não deixa de ser um cuidado também, Sim. né? Perceberam essa necessidade e cuidam, Sim. né? Mas para sair do super-herói e virar ser humano é uma responsabilidade de todo pai e mãe, né? Sim. É. É porque Eu sou péssima em esportes. Eu adoro esporte. Eu tava falando pra ele que eu sigo vários podcasts e tudo. Mas eu sou péssima. A minha inteligência sinestésica, ela veio abaixo do zero. Mas eu lembro que o meu filho teve época que eu joguei futebol com ele e ele me achava maravilhosa, entendeu? E ele... Meu filho hoje me acha maravilhoso. Sim, ele tinha Pense 6 nisso. anos. Ele com tem 6 6 anos. ele pôde achar. Então. Meu filho pôde achar que eu era boa, mas chega um momento que ele se confronta com o fato de que a Que a Regina gente- é péssima, né? Esse Então, momento vai eu chegar acho pro que Miguel. você mostrar antes deles Sim. terem que lidar com isso de alguma forma, ai, será que eu posso falar sobre isso? É maravilhoso, É né? importante. Recentemente também eu comecei a jogar beach tênis. Eu sou péssima também em esportes. E eu tava indo de mal a pior. E aí eu deixei eles participarem de todo esse processo. Eles irem me ver jogando mal, eu errando todas as bolas. Mas eles também me viam saindo todo dia pra treinar, todo dia pra jogar. Indo nos campeonatos. A resiliência Eu sendo ia no mostrada, campeonato, né? eu ia no campeonato com 2 meses. Você não é tão ruim se você for pro... Eu joguei 1 ano tênis, eu saí por pena dos outros alunos. Não, mas eu fico em último. Eu fico em último lugar. Mas fui. E aí, desde o início, foi intencional. Ó, pra vocês verem, quando eu tenho uma dificuldade, é assim que eu vou agir. Até mesmo pra eles começarem a se inspirar. A criação de filhos é assim. A gente inspira os nossos filhos em tudo, gente. Tudo. É verdade. Tudo. Tudo. Não, você falou do seu filho, né, que ficou muito parecido com vocês. É impressionante. Lá em casa, assim, a minha filha, ela é uma miniatura da minha esposa, tremendamente. Tremendamente. Tem umas coisas minhas? Tem. Não é 100% a Nani, perfeccionista, artista, a Regina conhece, né? Mas assim, a personalidade, às vezes eu tô num lugar, ela fala a mesma coisa que a Nani falaria se ela estivesse lá, sabe? Eu falo, gente, né? E o meu filho muito também parecido comigo, mas muito mesmo. E é um pouco assustador. Isso todo pai, adotivo ou biológico, assusta, Porque né? eles aprendem com a gente. A Flávia, ela é eu escrita. Eu fui numa palestra ontem, que não tem Igualzinho. nada a ver com criação de filhos, mas tinha a ver com saúde e estilo de vida. E a pesquisadora é a Lani Soares. Ela falou uma hora lá que hoje em dia, que durante muito tempo a ciência colocou um peso muito grande na genética para a saúde, né? E que hoje em dia esse peso diminuiu para 20% e o entorno, o ambiente é o que... Então você vê que na hora que você tem uma família, essa família e como ela funciona, as dinâmicas dela serão muito mais fortes do que
qualquer genética. Qualquer laço de vínculo. E é muito fácil a gente ver isso. Você começa a andar com alguém diferente, você fez uma amizade, você também não fica um pouco parecido com alguém? Claro. Você sempre é transformado, né? A gente vai sair dessa conversa aqui diferente do que a gente entrou, com certeza, né? Eu já, com várias coisas que eu vou ler... Isso. Eu queria fazer uma última pergunta, porque assim, você até tocou no aspecto do cuidado de Deus com a sua família, principalmente nesse momento difícil ali, né? Início, Sem perdeu. Eu fiquei emprego. impactadíssimo com Sim. isso. Eu fico imaginando, a gente teve que se adaptar tanto. Se eu ainda tivesse perdido o meu emprego, né? Mas eu sei que vocês são uma família cristã. E eu queria entender essa visão também espiritual dessa situação. Como é que vocês veem esse aspecto espiritualmente? Se vocês acreditam, por exemplo, que foi muito Deus que construiu esse encontro de vocês e essa família foi constituída. Mas você responde daqui a pouco, porque eu só preciso dar um recado aqui, que era para eu ter dado o quê? Há mais ou menos uns 20 minutos do começo desse, né? Que agora estamos a 1h40. Ó, essa revista, a gente está falando tanto sobre saúde emocional aqui em vários aspectos. Essa revista foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos. É um guia de estudos da Bíblia num formato de revista. Aqui a gente vai ter uma mistura muito saudável entre conteúdo científico, artigos sobre saúde mental e também aspectos bíblicos. Como é que a gente pode ter ferramentas, conhecimento para cuidar mais da nossa saúde mental? Tem temas aqui interessantíssimos. Por exemplo, sobre o quanto doenças que se manifestam no nosso corpo começam na nossa mente. Dr. César fala aqui de artigos que vão sistematizar isso. Em torno de 70% do que se manifesta fisicamente nasceu na nossa mente. Então, o quanto é importante cuidar da nossa saúde emocional para que isso, né, não seja manifestado em outras áreas, inclusive no corpo. Mas tem outras coisas, fala sobre perdão, fala sobre controle emocional, fala sobre realmente como as pessoas, elas às vezes têm um conhecimento técnico, mas elas não conseguem ter um bom trabalho porque elas não têm uma saúde emocional compatível com aquele conhecimento técnico. Interessante. Eu já li essa revista de ponta a ponta, super recomendo e é completamente grátis para você. Se você está vendo a gente no YouTube, tem o link novotempo.com/escola bíblica. Você está só ouvindo a gente, guarda aí, novotempo.com/escola bíblica, você procura essa capa e ela vai estar grátis para você. A gente falou muito aqui, eu queria recomendar uma produção nossa aqui da Novo Tempo. A gente falou sobre frustrações, né, por não ter conseguido ter um filho biológico. A gente tem uma produção musical aqui, a gente chama de Acústico NT Play, tem 2 edições lá no NT Play, Live Session NT Play, desculpa. Tem uma de Natal e tem essa que foi acústica. São músicas lindíssimas. Me lembra quem tá aí? Tá a Riane, Pedro Valença, Jefinho. Você que tá... Eu tô pensando que é o ponto que tá me falando, é a Regina. Joyce Canassali. Músicas lindas. Sidão tocando baixo. Músicas lindas. Só que o que acontece, além das músicas, tem uma história que vai acontecendo quando você assiste o produto como um todo. E tem muito a ver com essa história da frustração de uma gravidez que não aconteceu. O Odailson, que fez a entrevista, tá linda. Então você pode procurar essa live session lá no nosso canal do YouTube do NT Play, que você vai gostar bastante. Recados dados, e muito importantes e completamente grátis. O que a gente quer é o seu desenvolvimento aí, que você tenha mais conteúdos relacionados. Mas me conta dessa visão espiritual de vocês como família nesse processo como um todo. Eu não acredito que Deus fez eles para mim. Eu acredito que eles vieram com a família deles, ok, mas infelizmente pelo livre-arbítrio, os adultos que eram para prezar pela vida deles não cuidaram da forma como deveria, de alguma forma. Mas eu acredito muito que Deus permitiu que a gente se encontrasse. Que Deus viu no meu coração, no coração do Maurício, um solo fértil para ter 6 filhos. E viu nessas crianças um solo fértil também, para ser amado por nós. Então, eu não tenho dúvida que Deus fez a gente se encontrar. Eu só não gosto muito da visão que, infelizmente, algumas pessoas trazem, né? De que Deus fez eles pra gente. Poxa, eles sofreram tanto antes de chegar até a gente. Eu concordo muito. Deus
ele ama tanto a gente. Isso não significa que ele nos isenta do sofrimento. O sofrimento é permissão de Deus. Nenhuma folha cai se não for permissão de Deus. Mas a gente tem que olhar também para esse processo como ele é. Nossos filhos só vieram para adoção porque, infelizmente, pessoas adultas que eram para ter sido responsáveis, de alguma forma, foram irresponsáveis. Deus transforma maldição, tristeza em bênção, Sim. né? Não era o plano inicial, Ele talvez. usa esses processos para ensinar a gente, né? Exatamente. E eu acredito também, por exemplo, 6 filhos. Por que 6 filhos se a gente queria 2, né? Uai, não engravidei. Tudo isso foi permissão. Será que se eu tivesse engravidado, eu conseguiria hoje ter 6? Será que a dificuldade dos meus primeiros filhos talvez mudaria minha visão sobre a adoção depois? Não sei. Deus conhece o nosso coração, né? E olha onde a gente chegou. Olha quantos milhões de pessoas a gente alcançou. Olha tudo que a adoção se transformou depois desses 6 encontros. Como pessoas religiosas, né? Que você e o seu marido já eram antes, quando vocês propuseram, como que foi? Porque talvez eles tivessem vivido outras experiências religiosas, né? Nós nunca mostramos a religião para eles. Nunca foi sobre religião. Sempre foi sobre Jesus. A gente queria que eles conhecessem Jesus. Então, a gente proporcionou um ambiente para eles conhecerem Jesus. Então, mesmo antes de levá-los à igreja, nossos filhos vieram os mais novos de um abrigo católico, eles iam à missa certinho, bonitinho. Então, eles já tinham até o hábito de ir à igreja, né? Entendi. A Nath, ela já tinha vivido uma experiência em várias religiões diferentes. E o Manu estava num abrigo evangélico. Então, eram situações diferentes. Então, o que a gente fez? Nada de religião, vamos apresentar Jesus para eles. E aí, a gente começou a apresentar a palavra de Deus. O devocional eles fazem desde que eles chegaram. Então, lá em casa, um tempo de devocional é inegociável. Todos os dias eles fazem devocional. E foi uma coisa natural. Então, eu não tive muita resistência. Quando a gente começou a levar à igreja, eles foram ver, eles nem se tocaram. Peraí, tô indo para uma outra religião. E aí foi à vontade. Foi natural, né? Hoje eles já escolheram, então já é um desejo deles. Mas também foi um processo. Eu acho que um dos grandes erros das famílias, principalmente quando a gente fala de crianças mais velhas e adolescentes, é a imposição. Verdade. Porque mesmo o filho biológico, ele pode se opor a ir à igreja com você. Com certeza. Então, a ferramenta que a gente tem é exemplo, nós somos exemplos. Se a gente viver uma vida de exemplo, nós vamos converter o coração dos nossos filhos. Agora, se você vive uma vida totalmente fora da palavra de Deus e quer que seu filho siga a palavra de Deus, vai ser bem complexo, né? Claro. E também oração. Vamos orar, vamos o joelho no chão, colocar ali. Isso é aí, responsabilidade praticamente de todo pai, né? Orar pelos filhos. E eu sempre falo, porque voltando lá no nosso início, devolução é um dos motivos de devolução. Religião? O quê? A questão religiosa? Sim. É preciso ter muita calma, porque eu acho que os pais também, até por esse despreparo para a adoção, tem muita ansiedade de ver esse filho trilhando o mesmo caminho já dessa família, né? Acho que essa questão religiosa é muito forte, mas tem decisões alimentares, tem dinâmica, né, de higiene, casa, organização. Talvez a criança nunca tenha tido uma experiência, né, de uma organização, de comer uma comida mais saudável. Vem com um paladar diferenciado aí pelas experiências. O Manu que veio de longe, meu filho também veio de muito longe. Até a comida, o jeito de vestir. É outro, né? O tempero, né? É uma adaptação. São tudo, um comportamento que parece besta, mas gera até um desconforto às vezes lá em casa. A gente é acostumado, sujou a roupa, você põe pra lavar. O Manu era acostumado, sujou a roupa, você põe no varal, deixa essa roupa secar, depois você guarda e usa mais várias vezes até a roupa tá intragável. Aí, quando a gente olhou, ficamos bravos. Mas aí depois, peraí, será que era um costume que ele trouxe desde a infância dele? Porque ele já fazia... Não que seja um costume do pernambucano, mas o costume dele, da casa da dele. família, né, onde ele vivia. Porque quando a gente fala da cultura, tem da cultura familiar, né? Não só... Então, teve várias questões. A gente tem... A alimentação foi tranquila com o Manu. Manu, a gente não teve dificuldade. Manu come de tudo. É que meu filho, ele gosta de comer.
Então, tem comida? Tá tudo A certo. única coisa é que ele absolutamente vai recusar qualquer coisa vegetariana. Ele gosta De carne. Ele tinha essa pergunta quando ele era, mas tem carne? Eu falei, meu filho, vamos no restaurante tal, mas tem carne? Eu falei, meu filho, todo restaurante tem carne. Então tinha, eu não sei, ele estava num abrigo evangélico que talvez tivesse esse regime vegetariano, né? E ele não Então, gostava. sei lá. Mas Vai saber, né? isso, gente. No início ele é voltando lá na frase mais uma vez, né? Não é um conto de fadas. Isso. É porque tem os desafios. Desafio de você se adaptar a esse novo filho. Não é só por causa dos traumas, mas também você, quando você vira mãe, pai pela primeira vez, você vai lidar com os seus traumas, com as suas marcas da Sim. infância. Com o luto de que antes você podia fazer o que você queria, agora você não pode mais fazer. Parece besteira, mas não é, gente. A gente sente, né? Antes, eu podia fazer qualquer coisa, não posso mais. Então, tudo isso, por isso que é complexo. Agora, quando a gente olha para esse processo de forma real, ele se transforma muito bonito. E eu acho que quando você, como uma pessoa cristã, e tem essa coisa do o Jesus, né, que você falou. Jesus é aquele assim, ele quer que a gente seja feliz, ele quer que os nossos filhos sejam felizes, ele proporciona esses encontros dessas histórias que num momento tiveram essa outra via que não foi a original, né? Eu acho que aí a gente volta para a esperança aqui O Hope. desse programa, porque com ele a gente tem certeza de que tem uma trilha bonita, assim, não perfeita, cheia de percalços, mas que tem uma promessa de algo perfeito lá no fim, Sim. né? Eu acho que dentro da nossa história, a gente mostra de várias formas, não daquela forma muito descarada, mas eu fiz questão de deixar de uma forma intrínseca o poder do amor de Deus, o poder transformador de Deus, né? Eu acho que amor, transformação é uma coisa que dá para ver muito no livro. A gente mostra que amar é uma escolha, é uma decisão e que não é por merecimento. Então a gente vem do exemplo do nosso Pai que nos ama, não porque a gente merece, mas porque Ele escolheu nos amar. Uhum. E também que o amor é capaz de transformar. Nós somos provas Sim. Claro. dessa transformação. Sim. Então eu espero que com o livro as pessoas possam Deixa eu ver mostrar mais uma vez. tudo isso. Mãe por Amor, olha, tá aqui. No teu Instagram a gente consegue saber onde encontra o livro? Ele já está em todas as livrarias do Brasil, nas principais, e também Amazon, em essas coisas online. sites Legal, online. muito bom. Então tá aqui, ó, Mãe por Amor e também é o Instagram, Sim, Mãe_por por Amor. isso. Vamos seguir porque faz muita diferença. Muito obrigado, Fernanda. Eu gostei muito dessa nossa conversa. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Que Deus continue abençoando sua Amém. família, como abençoou até aqui, sua vida também. Amém. Reg, As famílias. as nossas. Que Deus continue a abençoando as famílias através de vocês, né? Esse trabalho que vocês fazem é uma coisa muito necessária, né? Por causa dos preconceitos, Sim. por causa da a falta de informação que a gente falou aqui. Então, que Deus realmente prospere esse trabalho de vocês. Amém. Muito obrigado também, tá? Por ter vindo, Reg. Volta, viu? Volta mais vezes. Prazer te rever. Tem presente pros dois. Ó, Legal. Muito aqui o seu, obrigada. Regina. E eu? Ai, que delícia. Uma sacolinha do Hope pra vocês Falou lembrarem que da Os gente. dois eu pensei que era pra ela e pro Maurício. Pode dividir com o Maurício. Tem aí, ó, coisinhas pra anotar ideias, lanchinho pra volta. Tá vendo só? Arrasaram. Muito obrigado, viu? Obrigada, viu? Muito obrigada. Gente, olha, 1h50 que estamos aqui conversando com vocês. Ganha presente. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.